E da câmera no espaço está começando mais um episódio de Sapcast. E hoje vamos falar de xadrez, a versão alfa do Age of Empires, galera. Eu sou o Sérgio Mates e para esse episódio eu não bolei nenhuma estratégia. Sou o Krikor, mectariano, sou grande mestre de xadrez. Eu jogo desde os 7 anos de idade, tô com 34 agora. Já representei o Brasil em várias Olimpíadas de xadrez, em 4 oportunidades. Campeão brasileiro 2 vezes. E hoje, além de ser jogador, eu trabalho muito com lives. Eu faço live quase todo dia aí na Twitch, produzo conteúdo pro chess.com. E vamos bater esse papo então pra trocar uma ideia com vocês aí. Show. Por fim, o cara que vocês já estão cansados de ouvir todas as vezes, sou eu, Reinaldo, e eu tenho um questionamento muito grande que é: para jogadores profissionais de xadrez às cegas, o tabuleiro é considerado uma realidade aumentada? Mas eu nem sei o que é xadrez às cegas. Xadrez às cegas, isso vai ser engraçado, porque vai ser a explicação pro ouvinte que não conhece muito de xadrez, que a gente poder passar um pouquinho, né? Então acho que vai ser interessante isso. Mas basicamente, xadrez às cegas é o seguinte: xadrez, você sabe, o xadrez ele tem 64 casas no xadrez lá, e cada casa tem o que a gente pode chamar de um nome. Então você tem tipo A4, B3, por exemplo, cada casa tem um nome. Xadrez às cegas é basicamente jogar o xadrez sem ter um tabuleiro e sem ter as peças. É tudo na tua cabeça. Tem um nome pra isso chamado campo minado. Não é campo minado. Batalha naval. Batalha naval. Batalha naval. É batalha naval, tipo isso. Batalha naval e xadrez às cegas. Mas o que, antes de começar o episódio, você viu a resposta, né? O cara tem título de grande mestre. Sabe quem tem título de grande mestre também? Quem? Alvo Dumbledore. Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas. Então a gente tem um cara aqui com responsa do professor de escola de Hogwarts. Aqui o negócio tá pesado. Aí você vê, né, Sérgio? Você tem aí o seu título aí daqui a um tempo ainda, né? Quando você terminar o mestrado, você vai ser mestre. O cara já é grande mestre, então, né? Você tem que respeitar. Seguinte, piadas à parte, vamos falar um pouquinho do xadrez, que apesar do xadrez não seja um jogo difícil de aprender, ele ainda é um jogo que demanda muito estudo, estratégia e sagacidade, se é que a gente pode falar assim. Sendo assim, um xadrezista, ou a forma mais correta que a gente pode chamar, que é enxadrista, né? Aprendi isso hoje, no dia da gravação, olha que legal. Ele vai ficar melhor conforme ele pratica e ele estuda o xadrez. Resumindo, não tem sorte nesse jogo e é aí que tá a magia de todo o rolê. O xadrez não é um jogo de azar. Cara, você pode ter a sorte do seu adversário estar com dor de barriga, por exemplo. Também, mas assim... É uma sorte indireta, né, de certa forma. Não é uma sorte do acaso do mundo, né, mas é sorte. Então... A magia do xadrez é que, basicamente, você não demanda de sorte pra vencê-lo se você tiver o estudo e o conhecimento e a estratégia necessária contra o seu oponente, né? Contrário de muitos jogos de tabuleiro e jogos de mesa que a gente conhece mais comumente, que sempre trabalha com uso de dados ou roletas, que basicamente é na base da sorte. E xadrez e alguns outros jogos, como aquele das bolinhas, como que é o nome? Go? Go, xadrez e Go, eles não são esse estilo de jogo. Eles são jogos baseados completamente em estratégia. Então, exclui a sorte aí e a magia acontece. Se você fizer todas as jogadas certas, você sempre vai ganhar. Então é isso. Aí reforça o que você falou. É difícil acontecer isso, mas quando você faz sempre as jogadas certas... Ou você empata se o seu oponente fizer todas as certas dele também. Pode acontecer também. A única sorte que você tem nesse jogo é se o seu oponente é melhor ou pior que você. Fora isso, cara... Cara, eu quero dizer uma coisa, que eu dei o exemplo da diarreia, mas eu já presenciei um caso de que uma pessoa prendeu a mão na porta do carro faltando 20 minutos pra uma partida. Então, e a pessoa teve que jogar com a mão enfaixada. Então você imagina, né? O quão divertido é. Mas isso é uma história pra contar depois. Conta pra frente. Tá certo, então antes de a gente queimar alguma pauta aqui, vamos aos recadinhos, a gente já volta. Chegamos na zona de recadinhos, galera. Não sai daí que já vai começar o episódio. Recadinhos importantes. Por quê, Rei? Ei?
Eu não tô aqui, cara. Eu nunca tô aqui. É só você que tá aqui. Eu não tô aqui. Hoje é um dia atípico. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente falou de um assunto que eu não entendo bolhufas nenhuma. Acho que o pessoal vai participar. Acho que o pessoal vai perceber isso no decorrer do cast, né? Uhum. Enfim. Vai. É aquele negócio, né? Eu falei grão-mestre. Grão-mestre. Falei. E chamou o Krikor de Krigor o episódio inteiro. Ah, cara, é que meu K tem som de G. Não sou. Meu nome é língua... Sérgio, mas ele vem de Sergei, de russo, então. Você tem a língua presa pra cá, né? Isso, perfeito. Entendi. Não, tudo bem. Aí eu aceito. Vai ter um motivo aqui pra que você tá aqui hoje. Hoje o episódio foi sobre xadrez. Xadrez é um jogo. Jogos tem torneios. Então, se tem torneio, o que a gente pode fazer? Jogar? Ganhar? Exato, torneio sempre tem um vencedor. Legal. E lá no final do cast eu citei que a primeira pessoa que ganhasse do Krikor em um jogo de xadrez receberia toda a coleção do Sapcast. Só que a gente não colocou nenhuma regra, deixou em aberto, foi muito de última hora, não foi nem combinado, eu só soltei ali no ar durante a gravação. Então é muito importante a gente chegar aqui e definir quais são as regras e como levar o prêmio no final das contas, né? Tá, então, Sérgio, eu acho que é interessante a gente falar nessa questão que não tem regra, não tem vencedor, né? Porque não vai ter. Acabou o episódio. Tchau, galera. Falou. Vamos funcionar a justiça contra você, porque eu escutei o episódio e falaram que ia ter. Não, mentira. Gente, o negócio é o seguinte, a gente deixou aquilo lá, que é pra deixar esse gostinho na boca de vocês, porém, ainda não tá valendo. A gente vai criar um post mais pra frente, porque eu tava conversando com o Sérgio aqui e a gente decidiu não tirar do episódio, só que levando em consideração que o Krikor, esse cara mesmo aí que participou do episódio, vai participar do Mundial de Xadrez daqui uma semana e menos que meia, na nossa conversa no final do episódio, vamos esperar ele voltar, vamos esperar ele jogar com calma, não ter que ficar pensando em ter que derrotar todos vocês nos campeonatos dele, né, pra não ter que liberar esse prêmio aí pra ninguém. Então, assim, vamos esperar esse campeonato mundial acontecer, e quando ele voltar no mundial, a gente fecha certinho com ele, monta um torneiozinho, quem ganhar o torneiozinho, ou quem ganhar dele, a gente, enfim, deixa todas as regras, tudo explicadinho, tudo bonitinho, num post novo lá, e quem sabe mais coisas, quem sabe não. Eu vou estar participando desse campeonato, quero dizer isso. E que se eu ganhar, eu quero o meu prêmio, Sérgio. Só quero falar isso. Se eu ganhar, eu quero. Eu tô nem aí, eu tô participando, cara. Eu quero. Mas você é um dos hosts, um dos criadores da Sapciência. Então, acho que você tá desqualificado. Tá bom, eu não preciso nem ganhar meu prêmio, mas eu vou estar lá pra desclassificar os outros participantes pra evitar que a gente tenha que dar prêmio pra alguém. Vou colocar uma regra aprimor que a gente nem definiu regras ainda. Se você ganhar o torneio, vai pro segundo lugar. Ô, louco! Ei! Ué, eu não posso dar o prêmio. Não, mas não precisa nem. Vai, finge que deu pro Vini e precisa dar o prêmio. Não, tô zoando, galera. Mas enfim, basicamente esse recadinho é um pouquinho maior do que costuma ser, né? E tem nós dois aqui, a dupla chatômica. Mas enfim, é por isso que esse recadinho é um pouquinho maior. E tem tanto eu quanto o Sérgio aqui conversando com vocês. Porque, calmem, pessoal. Calmem, não criemos cânico. Vai rolar o torneio, porém, não ainda. Então, segura o coração, você que está chegando aqui nesse episódio diretamente do GM Krikor. Segue a nossa página no Instagram, @sapciência, para ficar a parte quando isso vai acontecer, e continue seguindo as lives do GM Krikor, twitch.com/gmkrikor, KRIKOR, e segue ele nas redes sociais também, e dê um apoio para ele, para que ele participe do Campeonato Mundial no dia 12. É que no caso, o dia 12 é o primeiro jogo, mas eu acho que ele vai antes, se eu não me engano. A abertura oficial do campeonato é no dia 10, então... Quanta informação! Enfim, muitas informações. O Sérgio já está me cobrando aqui, já estou recebendo aqui no ponto eletrônico que estou falando demais. Seguinte, galera, só que tem uma coisa aqui. A gente sabe que o Krikor, ele é um cara meio ocupado por causa da profissão dele, é um enxadrista, ele tem as lives dele e tudo mais. No final das contas, se ele não puder participar do torneio por conta da sua agenda, enfim... O torneio vai rolar de qualquer forma também. A gente vai armar um torneiozinho
Vamos fazer um esqueminha bem certinho, então, Rei? A gente faz um esqueminha de inscrição pra galera, tudo gratuito. Quem for participar, marca dia, marca hora, avisado com bastante antecedência pra vocês. E aí a gente monta esse torneio e vai ser aquele negócio, mata-mata, e quem levar, levou, alegria pra todo mundo. Eu não quero matar ninguém. Não é esse tipo de mata-mata, mas acho que ficou bem claro aqui. Sabe outra coisa que eu queria deixar bem salientado aqui, cara? Seguinte, as pessoas que acabam pulando os recadinhos, elas vão escutar lá no final do cast: nossa, vai ter isso, vai ter aquilo, eu vou correr atrás e não vai ver nada. Daí quando ela perceber que ela pulou algo incomum nos recadinhos, ela vai voltar a escutar. Então essa mensagem é exatamente pra você que pula os recadinhos, que a gente tem tanto trabalho de fazer. Então fica aí pra você, peguei vocês. Eu gostei. Achei boa, botou moral, botou ordem. É assim que se faz, pra essa palhaçada aí do povo que pula recadinhos. Não pule recadinhos não, que é muito importante, porque tem outros recadinhos que a gente não pode esquecer de deixar aqui, que é pra vocês que estão chegando agora. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que são quais aí? Nossas redes sociais são Instagram, @sapciência, Facebook, @sapciência, Twitter, @sap_ciência. Eu não gosto de você, usuário dono do @sapciência, que não entra no Twitter já tem 10 anos. Exatamente. E nossas redes não tão sociais, porém de áudio, que seriam os nossos podcasts, onde você já está ouvindo, mas caso você queira ser uma pessoa muito incrível na vida de alguém, recomende esse episódio e o nosso podcast em geral para outras pessoas e faça a vida delas mais feliz. Pô, vou fazer um esquema legal aqui também. Aquele negócio que todo mundo tá fazendo agora de exclusividade do Spotify. Sabe que o Sapcast é agora, Rei? Novidade pra você. O quê? Adivinha? Sapcast agora ele é disponível em todas as plataformas. Exatamente, porque a gente não tem contrato com nenhuma delas. Então é isso aí, galera. Vocês podem encontrar a gente. Exclusividade inversa. Exatamente. Vocês podem encontrar a gente aonde vocês quiserem, porque a gente vai estar. Você usa iPhone? A gente tá lá no Apple Podcast. Você usa o Google Podcast? Tá lá também. No Spotify estamos. No Deezer? Também tá lá. Em qualquer lugar, galera. Então, no final das contas, não tem desculpa pra não escutar a gente. É isso aí. A gente é basicamente o pai do Chris. Achou que eu estava brincando? Onipresente. Impotente. Gente, chega de lega-lega e vamos ao que interessa. Até mais. Voltando dos recadinhos, galera, vamos dar início a esse cast e vamos falar do xadrez então. O xadrez, como conhecemos hoje, é muito diferente daquele jogado na antiguidade, pois cada região e época tinha o seu estilo de jogo diferente, com regras, peças e distribuição do tabuleiro diferente. Mas ali, por meados do século VI, surgiu o que viria a ser algo muito similar ao xadrez atual, xadrez que temos hoje. Então a gente pode dizer, basicamente, que o predecessor do xadrez atual teve início ali no século VI e as suas regras foram modificadas muito pouco de lá para cá. Levando em conta isso e o avanço tecnológico, hoje a gente já possui muitas máquinas capazes de jogar xadrez contra humanos e até capaz de vencê-los. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente teve muita história e muitos protótipos e máquinas que fizeram isso. Então vamos falar um pouquinho do contexto histórico do xadrez, do esporte, que é o xadrez hoje, né? E a evolução de como isso aconteceu até agora. Lembrando, né, que, cara, o mundo, ele era extremamente separado, as nações, elas tinham... As comunicações eram muito dispersas, então era muito difícil de você mandar... ter uma comunicação direta com outros países. Isso com o tempo vai melhorando até chegar no ponto que a gente tem hoje em dia da internet e tudo mais. Porém, foi mais ou menos lá pro século XVI. Os primeiros livros começaram a ser escritos com regras básicas do que seria, então, esse xadrez contemporâneo. E mais ou menos nessa época a gente tem também uma ideia, assim, um ideal que eram início de construções mecânicas para realizar algumas coisas mundanas, que é o que a gente conhece como autômatos, que são... Por exemplo, você tem exemplos grandes que todo mundo conhece, são as máquinas de Da Vinci e outros inventores da época.
Com isso, né, com toda essa esfera no ar, com toda essa gama de tecnologia, pré-tecnologia, ou sei lá, pré-mecanismo tecnológico, enfim, a gente tem também meio que o início de máquinas sendo utilizadas para jogar xadrez, porque xadrez é um esporte, assim, bom, xadrez é esporte ou jogo, a gente vai discutir isso depois, é esporte, só fala que não é esporte quem não joga xadrez. Você soa Mas- jogando xadrez? Cara, o desgaste Nervosismo não mental. conta. Nervosismo não conta. Não é nervosismo, é desgaste mental que você tem jogando xadrez. Que é Tem gigante. físico também. Nos casos difíceis também você perde peso, muitas vezes. Rola Cara, isso também. é complicado. Rola, a energia vai embora, assim. Então, assim, você tem essas máquinas, né, que eram utilizadas para demonstrações de jogos de xadrez, que eram máquinas, assim, que basicamente você via, assim, peças se mexendo sozinhas em cima de um tabuleiro, que depois de um tempo se descobriu que é mais ou menos aquele sonho que a galera tem que fala, ai, quando você é criança, sabe que você mente pra uma criança, fala, tá vendo o caixa eletrônico, tem uma pessoa dentro do caixa que troca o seu dinheiro e joga o dinheiro pra fora e tudo mais. Essas primeiras máquinas que eram utilizadas para fazer esses eventos de demonstrações, geralmente levavam pessoas dentro dela, num compartimento que ficava na parte inferior das máquinas. Então a pessoa ficava lá, geralmente eram jogadores no mínimo medianos de xadrez, né, porque eles, para conseguir fazer uma boa demonstração do jogo e tudo mais, eles eram pagos para ficar dentro dessas máquinas, mexendo lá com os objetos mecânicos lá dentro e controlando os movimentos das peças, né, respondendo ao oponente e tudo mais. Só que daí a gente vai dar um salto histórico nesse ponto. Diversos livros começam a ser escritos, as pessoas começam a estudar mais o xadrez, principalmente lá para o século XVIII, século XIX, com análise do jogo, com documentos históricos, né, sobre o xadrez. E documentos históricos que eu quero dizer assim, você tem uma documentação de uma partida ou outra, e mais ou menos eu acho que final do século XIX que começam a ter os campeonatos mundiais de xadrez. E você tem também um cara que é muito importante quando a gente vai falar dessa parte da influência tecnológica no xadrez, do início da computação sendo utilizado para o xadrez, que é um cara que você não esperaria, mas é o Alan Turing, que ele é um cara extremamente famoso, né, que criou o Enigma, que era a máquina que quebrava... Não, calma, ele criou a máquina que Alan Turing liderou o projeto responsável por decodificar as mensagens alemãs, codificadas por uma complexa máquina eletromecânica, Enigma. Eu não lembro, mas só sei que o Alan Turing foi um dos matemáticos cientistas mais injustiçados da história, bicho. Isso com certeza, né? Ele sofreu uma perseguição por conta da sexualidade homossexualidade dele. dele. E só nos últimos anos aí que ele recebeu perdão do Império Britânico e recebeu reconhecimento. Mas enfim, é estranho você pensar o porquê que o Alan Turing tá aqui, porque o Alan Turing tá querendo se envolver com xadrez. Porém, a gente voltando para a criação, um dos mitos da criação do xadrez era exatamente uma réplica de um campo de batalha mesmo, tanto é que você tem lá os peões, que seriam os soldados, os bispos, cavalos, torre, rainha, o rei, etc. E o rei sendo a peça mais importante do xadrez. Bom, há quem diga que seja a rainha, né? Mas, enfim, seria o rei é quem leva o checkmate e que define, né, se o jogo tá ganho ou não, né? Então, enfim, fica aí a discussão. Mas, enfim... Você tem o Alan Turing se envolvendo nessa parte porque eles utilizavam a lógica para entender as variantes de jogadas no xadrez como se ela fosse uma analogia para as lógicas e variantes de guerra. Então o Alan Turing ele acaba se envolvendo nessas primeiras tentativas de criar algum tipo de máquina que fosse capaz de jogar xadrez, né, que conseguisse competir com um humano numa partida de xadrez, tentando entender como você pega o xadrez em si, que muitas vezes ele pode ser, que até aquele momento, talvez até hoje, ele possa muitas vezes ser alguma coisa empírica, abstrata, que você não consegue medir, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o peão, você tem pontuação para as peças. Então, o peão vale 1, o cavalo e o bispo vale 3, a torre vale 5, a dama vale 9. Se eu não me engano, é isso, né? Isso. É o que a gente usa. Quando eu comecei a jogar, contavam que a dama valia 10, mas se usa 9 hoje. Uma adaptação com o tempo. E isso até hoje em dia, se não me engano, as engines, né, que a gente fala que tem xadrez, algumas delas elas utilizam valores diferentes, né, para fazer esses cálculos. Mas nessa época, com o Alan Turing, você tinha essa base de tentar entender e de tentar construir de uma forma que uma máquina fosse entender isso.
e entender quais os tipos de cálculo que essa máquina precisaria realizar para entender as posições, né? Porque não são só as peças do tabuleiro que contam, né? Contam também posição, condição do rei, proteção do rei, posição de centro de tabuleiro e etc. São várias variáveis que têm que ser levadas em conta e analisadas para conseguir entender o melhor movimento, né? Os melhores movimentos para você dar continuidade no jogo. Um pouco antes de Turing, um grupo de cientistas, se não me engano no México, eles tinham criado uma máquina que era uma mistura de partes elétricas e mecânicas, que ela era capaz de jogar xadrez, mas numa situação específica. Que era uma máquina que ela conseguia dar um mate no rei, com um rei sozinho, e o oponente, né, que seria a máquina, com o rei e torre. Então ela conseguia simular esse mate de rei e torre, só que, assim, ela conseguia entender, essa máquina, a programação dessa máquina, ela era capaz de entender jogadas erradas, então ela não jogava a torre na diagonal do rei, entregando a torre para ser capturada e coisas do tipo, porém, ela não conseguia calcular qual que era a melhor jogada. Então, assim, em algum momento ela ia dar mate. Só que às vezes ela levava 10 lances, às vezes ela levava 50, 60. Então... Não, eu queria só colocar aqui que a gente vai ter um tabuleiro de 8x8, né? 64 espaços. Quantas peças em cada lado? 2, 8 mais A 16. gente tem 16 para cada lado. 16 para cada lado. Existe um número finito de possibilidade de jogadas, né? No xadrez. Só que esse número, ele é exorbitantemente alto, né? Ele é grande, muito grande. Se eu não me engano, se você for calcular todas as jogadas possíveis no xadrez a partir da posição inicial, é maior que o número de átomos no universo, alguma coisa assim. Não, só até a jogada 10 já é maior que o... Esse número que você tá falando é só até a jogada 10. Se Então... fosse colocar todas as jogadas, eu nem sei onde vai parar esse número, mas isso são só 10 jogadas, esse número aí. É porque essa informação, ela é muito importante para quando você começa a entrar em máquinas que calculam jogadas. Ela vai ter que trabalhar por exclusão de jogadas, exclusão de movimentos pro menos errado. Não acho que não é o mais certo que ela procura, né? Nesse ponto de vista, ela sempre vai jogar no menos errado, porque não tem como você calcular. Você pode programar o programa para 2, 3 jogadas à frente, né? Como ele tá calculando os seus movimentos. Mas tem gente que calcula 2, 3, 5 jogadas à frente. Pelo que eu tava estudando aqui no meu pré-pauta, conhecimento de como que foi? Um recordista xadrezista que ele conseguia calcular até 7 a 12 jogadas à frente do movimento. E isso uma máquina hoje ainda não faz, se eu não me engano. É uma coisa muito absurda. E é muito relativo. Isso ainda é muito relativo. Porque, dependendo da situação, um jogador, não necessariamente de um nível super avançado, mas numa posição simples, ele consegue visualizar até 15, 20 jogadas até dá. Só que aí, uma situação que vai ter poucas variações numa árvore, né? Se você pegar uma posição possibilidades que tem muitas opções, aí fica difícil controlar, né? E aí você tem a diferença da intuição humana, né? De você saber filtrar as coisas, e do computador que desenvolveu demais, principalmente nos últimos anos aí, eles estão desenvolvendo esse feeling humano, né? Porque um pouco antes disso, né? Os melhores computadores do mundo, eles ainda tinham que analisar jogadas que qualquer jogador minimamente experiente já descartava na hora, né? Uma jogada que entrega a dama, né? Você nem considera, porque você já sente instintivamente, né? Não precisa nem calcular que essa jogada é impossível que seja boa, porque ela entrega o jogo, né? É um dos... Exceto no Gambito da Rainha. Exceto. Eu acho que isso que o Rico acabou de falar, dessa intuição humana, né, de conseguir automaticamente, já, de certa forma, descartar jogadas que seriam jogadas totalmente sem sentido, eu acho que ela vai ter um impacto no fundo também com o caso do Kasparov contra o Deep Blue, né, que tem o caso famoso, criou a polêmica que a gente vai falar mais pra frente, mas é basicamente uma máquina jogando com um erro humano, né? Então você tem aí uma máquina que teoricamente não deveria errar, errando numa jogada, e daí trouxe toda uma polêmica, mas que a gente pode conversar mais a fundo sobre isso lá na frente, né? Pergunta de curiosidade total. Hoje, eu sei que vou queimar um pouquinho de pauta agora, mas a gente vai desenvolver mais pra frente, mas é possível programar a máquina para ela calcular quando ela pode blefar?
Movimento de blefe, Sim, tipo, os- o movimento errado, você tá programando a Não. máquina pra fazer um movimento errado de propósito pra que aquele movimento errado force o jogador oponente, né, a fazer o que ela deseja fazer pra movimentos futuros deem certo, por exemplo. Mas aí, não, se a máquina tá fazendo isso já esperando que o oponente vai responder da forma que ela quer, Ah, já verdade. passa a não ser um movimento errado. Tem É o razão, que a tem gente razão. chama de Mas isso já sacrifício, não... por exemplo. Isso, Aham. mas é muito difícil. Assim, durante o jogo você raramente vai fazer uma jogada assim que você sabe que não é boa só pra causar um erro. Isso não existe muito. Assim, você pode eventualmente tentar causar numa situação que você já tem uma dificuldade. Aí você pode arriscar. Agora, você jamais vai. Assim, a não ser que você tá lidando com uma situação que o adversário tem muito pouco tempo no relógio, você realmente pode blefar daí. Mas assim, depende de muitos fatores e você jamais vai fazer isso intencionalmente numa situação normal, torcendo, né, ou acreditando que ele vai fazer tal coisa, porque se ele fizer a jogada certa, você perdeu, né? Assim, você vai ficar mal, vai ficar uma situação muito pior, né? Uhum. E para uma máquina, acho que não faria sentido eles fazerem isso, né? Ele vai tentar sempre jogar o melhor caminho e é isso, ele trabalha nesse sentido, né? Eu fico imaginando no contexto, no ponto de que vamos supor que eu, Sérgio, caia de paraquedas dentro de um campeonato de nível profissional. Eu Uhum. tô lá, caí de paraquedas. Cara, eu iria jogar da forma de. Eu iria jogar de forma completamente aleatória, basicamente, sem movimentos, mas vamos supor que na cagada, ou no mínimo de conhecimento, eu consiga estender alguns movimentos a mais do que apenas perder em 3 ou 5 movimentos, né? Sem conhecimento nenhum. Uhum. Uma jogada errada que eu faria, sem o entendimento do meu oponente, que eu seja uma pessoa leiga no assunto, daria a entender a possibilidade que eu estaria blefando. E daí a pessoa ficaria tipo assim: caralho, meu irmão, o bichão fez esse movimento aqui, mas qual que é a lógica disso? Porque a gente sempre pensa à frente. Então, às vezes você jogar com alguém que não tem conhecimento ou que seja amador no esporte, pode ser um fator de vantagem pra ele. Na realidade, do xadrez, isso não vai ter espaço no campeonato profissional, por exemplo, porque Ah, sim, tô só brincando. mas digo assim, não, essa situação de que já me perguntaram assim coisas parecidas, né, que às vezes um lance, né, uma pessoa que se você não sabe que ela é profissional ou não, né, ela faz uma jogada muito diferente, né, e você fala, nossa, pode ser uma coisa diferente, mas vai estar dentro do conhecimento da pessoa lidar com aquilo também, né, então Aham. é muito raro também que possa, né, assim, desconcertar, né, o xadrez ainda assim é um esporte predominantemente exato e não tem muito pra onde fugir, né. Pra você, né, entrar no nível de pensamento mais avançado, do blefe, né, assim, é muito mais restrito, né, esse espaço no xadrez. Então, o jogo tá ali, né, é um jogo exato, você tá vendo as peças, né, diferente do poker, por exemplo, né, que você tem muito mais espaço pra É, uma criatividade mais abstrata, né, enfim, linhas de pensamento diferentes. essa é a magia do jogo do xadrez que eu falei lá no começo, né? Que eu falei que a magia dele é eliminar a sorte, porque a sorte abre muita margem pro blefe. E apesar de que existe blefe no xadrez, você tem muita restrição de acordo com o conhecimento do seu adversário. Então, às vezes, o seu blefe pode ser um tiro no próprio pé. Então, pode colocar isso também, que a sorte, a ausência da sorte no esporte torna ele uma coisa, como você disse, mais exata, matemática. No sentido quase que literal da palavra, até, porque é cálculo puro. Você planejar e desenvolver Sim. jogadas e tá sempre ali tentando estar à frente do seu oponente. Tem sempre uma ideia, assim, de que, vamos dizer, tem situações que, vamos dizer, os dois jogadores calcularam bastante. Uma partida de altíssimo nível, calcularam, vamos dizer, 5, 8, 10 jogadas na frente, e chega nessa situação, né, mesmo falando dos melhores do mundo, eles têm dificuldade de avaliar o que está acontecendo nessa situação 10 jogadas à frente, enquanto eles estão lá atrás ainda. Ou seja, uma situação confusa, caótica, que pode dar certo para um, para outro, quando chega nessa situação, um dos jogadores tem uma sequência ganhadora, por exemplo, né? Aí tem gente que fala, pô, mas ele deu sorte, ele não viu isso lá atrás, né? Aí tem gente que argumenta, não, mas ele organizou as peças dele de um jeito, na estratégia, mesmo que não foi intencional, fez com que o jogo dele desse certo e do adversário não. Mesmo que ele não viu aquilo acontecendo antes, né? Então, tem essas situações que a gente usa esse termo às vezes, né? Não é bem uma sorte, mas você fala, pô, o cara deu sorte, o cara não viu isso, né? Uhum. Mas às vezes não foi casualmente, né? Às vezes a estratégia toda, né? Embora mesmo a gente não consiga, às vezes, perceber lá atrás, pode ter sido vantajoso para um para outro. Então, tem um pouco disso ainda, mas é pouco.
não é o principal do jogo também. Eu acho que essa parte em questão do cara, ele não conscientemente ter realizado as ações principais, né, a estratégia de jogo principal dele, para chegar naquele ponto, mas ele conseguir chegar num ponto de uma situação vencedora. Mesmo assim, eu acho que vem um pouco também de que o xadrez não é só a estratégia do momento, né? Essa estratégia do momento, ela é sempre baseada nos estudos. Então, principalmente para grandes mestres, eu imagino que você já tenha analisado, sei lá, jogos de muitos outros jogadores profissionais. É aquela questão de que é discutível, né? Mas é tipo, como se fosse o subconsciente. Você não conscientemente está fazendo aquela ação porque você tá pensando nela agora, mas você já viu aquela mesma situação se desenrolar tantas vezes que você já praticamente sabe a melhor forma de agir nela sem necessariamente precisar gastar raciocínio pra chegar naquela estratégia durante aquele momento, né? O reconhecimento de padrões é um dos... Não sei, a gente não usa tanto esse termo assim, mas é um dos pontos mais importantes, eu acho, para o desenvolvimento de um grande jogador, que você... É isso, você bate o olho e você não precisa, né, calcular as jogadas à frente, mais ou menos como você falou, né? Você olha e você já sente mais ou menos por onde você tá indo, porque tá armazenado na sua cabeça, é isso mesmo, exemplos de jogos que você já viu e você sabe que o caminho é mais ou menos aquele, mais ou menos esse. Aí o cálculo concreto te confirma se naquela situação é isso mesmo, porque tem muitas exceções, tem os conceitos que são... Tem, o conceito é aquele, o padrão geralmente é aquele, mas naquela situação, com as peças daquele jeito, não funciona. Então, aí o cálculo é mais importante que a intuição, que a estratégia, que aquele conhecimento que você tem na cabeça, né? O cálculo concreto, às vezes, ele quebra, né, esse conhecimento seu, porque ele prova por A mais B que naquela situação o seu conhecimento aquilo que você aprendeu não funciona. Porque tem as exceções, né? Eu acho que nessa questão, dessa parte que você falou de intuição e tudo mais, eu acho que entraria bem o xadrez, por exemplo, jogar um blitz de 3 minutos. Então, você não tem tanto tempo assim pra conseguir pensar de uma forma muito mais concreta nas suas jogadas, e você acaba ficando preso nessa parte mais intuitiva, né? De já estudei isso, já vi isso, eu sei que é isso. Muitas vezes acaba passando alguma coisa, mas você tem que se prender na sua intuição, porque se você não perder tomando mate, você perde porque acabou teu tempo. E quanto mais diminui o tempo, mais a intuição fala mais alto. Com certeza, né? Voltando nessa questão de intuição e de velocidade, que eu até puxei o Blitz, principalmente para isso, que é o seguinte, a gente, na evolução da computação, na evolução dos programas de computador, a gente chegando lá mais ou menos na década de 80, década de 90, que no final da década de 90 é quando ocorre o embate do Deep Blue com o Kasparov, que é finalmente nas regras convencionais, que seria... Eu não sei exatamente qual é o termo correto, porque quando eu jogava, a gente chamava de xadrez convencional. Eu não sei se o termo correto é esse, que seria o xadrez de 1h30, 2 horas, dependendo da regra do campeonato. Informalmente, a gente sempre usou xadrez pensado ou convencional. Hoje se usa o termo mais formal, é xadrez clássico. Que seria o modo como ocorreu, né, o embate do Kasparov com o Deep Blue, que foi quando aconteceu tudo e finalmente uma máquina conseguiu ganhar de campeão mundial. Porém, antes disso, em modalidades rápidas, né, que se não me engano foi num campeonato que é o que eu conheço como Relâmpago, que é o de 5 minutos, que pode ter um outro nome, não sei. A gente fala Relâmpago, a gente usa muito Blitz hoje por causa da internet, mas em português a gente é Relâmpago mesmo, e é isso. Que é o tipo de campeonato que uma máquina já havia derrotado outros grandes mestres e já tinha até mesmo derrotado o Kasparov, né, que acaba caindo nisso, porque você não consegue comparar a capacidade computacional de um computador processar o número de jogadas possíveis, né, a melhor jogada para sair de um lance, para desenvolver um tipo de lance específico, com a capacidade humana, né, porque você acaba demandando muito tempo, então você tem, num cenário como esse, uma máquina literalmente não, né, mas de certa forma pensando. Pra máquina, tempo não é uma diferença tão grande, né? Pra ela, a capacidade de processamento dela, que ela leva, sei lá, 1, 2, 3 segundos pra conseguir pensar em sei lá, 100 mil jogadas. São números absurdos, milhões, milhares, enfim, eu nem sei. Em segundos, em questão de 1 segundo, e comparar com um humano que tem a limitação das sinapses humanas para conseguir pensar e chegar nesse pensamento concreto, era basicamente o Kasparov jogando por intuição, né? Contra uma máquina que tava jogando, pensando normalmente, como se estivesse no jogo normal. Então,
nesse ponto você chega no momento em que, beleza, a gente consegue criar uma máquina capaz de processar a partida, de entender melhores jogadas. De certa forma, ela sabe jogar xadrez, ela sabe avaliar um posicionamento de um tabuleiro de xadrez, ela sabe entender distribuição de peças, ela sabe entender vantagem numérica, vantagem de posição, etc. E ela consegue jogar contra um grande mestre. Claro, com esse grande mestre, é como se ele estivesse jogando com as duas mãos nas costas, de olho vendado e embaixo d'água, né? Do tamanho da desvantagem que ele tava, comparado com a capacidade do computador, porém consegue jogar e consegue ganhar dele. Até que chega, então, essa questão do Deep Blue, né? Que a gente chega nesse ponto que é o ponto em que você cria uma máquina que, é claro, o Deep Blue é uma invenção da IBM. E os caras fizeram um marketing gigante em cima disso. Sim. Eles usaram como um computador que iria superar a capacidade de pensamento humano. E assim, o xadrez em si, ele sempre teve um quê intelectual muito grande, né? Que as melhores mentes pensantes eram os jogadores de xadrez, por conta do pensamento estratégico e tudo mais. E então você criava um computador que era capaz de bater o melhor jogador do mundo em xadrez, era assim, falar que, opa, finalmente a gente conseguiu criar uma máquina que supera, né, a capacidade humana de pensamento. Mano, isso, e calma aí, rapidinho, observação rápida. Isso, na época que aconteceu, virou manchete do Fantástico. E a galera começou a meter Skynet no meio e que as máquinas estavam tão inteligentes quanto humanos, que é incrível como conseguiram sensacionalizar esse momento histórico que teve aí de uma máquina vencer um humano na partida de xadrez. Mas é engraçado ver como uma coisa que tem uma explicação, tem um desenvolvimento tecnológico interessante por trás, e não é nada tão mirabolante, apesar de ser um feito incrível, não é nada mágico a ponto de ser uma consciência que tá ali, cibernética, trabalhando contra um ser humano. Mas a mídia conseguiu transformar isso. Só queria botar isso no ponto, porque eu lembro exatamente quando eu era criança, quando houve uma retrospectiva lá e falavam sobre isso, dos maiores feitos do xadrez. E eu falei, nossa, cara, que loucura, o mundo vai acabar. Foi muito chocante, porque era algo, assim, impensável de que a gente, com tanta história no xadrez, enfim, séculos e séculos de história, né? Até você enfim, comentou no começo aí das partidas, né? Que documentação de partidas, né? Das mais antigas, a gente tem partidas documentadas de jogadores notáveis, assim, desde os anos século XVI, 1500, já tem partidas documentadas que a gente até pode consultar hoje nessas bases de dados. Você pega desde o século, né, enfim, XV, aí, claro, principalmente até o século XIX. No século XIX começou a dar um salto grande de nível, os jogadores começaram a ter uma consistência maior. E aí você pega aí, claro, aí começou século XX, aí vários gênios brilhantes, os campeões mundiais, com ideias, enfim, e milhares de horas de estudo, né? Então, para chegar o Kasparov, por exemplo, que era considerado já o maior campeão mundial, né? Ele tava ainda, era campeão mundial a coisa de, enfim, há 10, 12 anos ele era campeão mundial, mas era já um jogador que estava entrando na história, claramente. E aí, para ele ser derrotado por uma máquina, era impensável, né? Pro xadrez, assim, é uma coisa que chocou muito, eu acho, né? As pessoas mesmo, porque era muito distante ainda da realidade ainda, né? E hoje, enfim, tudo mudou, né? A gente sabe que o melhor jogador do mundo não tem a menor chance contra um computador mais avançado, né? Então, foi muito chocante pro mundo do xadrez mesmo, e aí aos poucos os jogadores começaram a utilizar muito também essas máquinas para treino, e hoje todos os jogadores profissionais usam muito as máquinas para auxiliar nos treinos, né? Então tem um papel muito mais importante nos treinos hoje do que nessas competições. Ninguém mais enfrenta os computadores, né? Não existe mais esses eventos do campeão mundial enfrentar, né, hoje o Stockfish, que é um dos melhores, ou AlphaZero, né? Não existe isso, porque não tem graça. Não teria porque não teria graça pros jogadores, né? Isso. Praticamente inumano. Eu vou trazer um exemplo aqui em relação a isso, que não tem graça jogar contra a máquina no seu nível máximo, né? Que seria num torneio. Porque eu não consigo nem passar do nível 2 do xadrez do Microsoft Store. Imagina
contra um Deep Blue da vida. E olha que o xadrez do Microsoft Store tem 100 níveis. Eu não passei do nível 2, mas isso sou eu, né? É assim, ainda faz muito além a coisa do treino. Então, assim, você utiliza a avaliação do computador para te dar uma conclusão de uma certa posição. Isso aí todo mundo faz. Você até pode treinar jogando. É um treino interessante, assim. Eu não sei quanto que os jogadores de ponta fazem isso. Eles não falam muito sobre isso. Até pode colocar situações de treino, né? Então seria a situação de treino ideal é você estar numa situação vencedora. Porque no mano a mano normal você vai perder sempre. Não tem chance. Você pode empatar, às vezes, uma ou outra, um jogador muito forte. Mas você se coloca numa situação que você tem uma vantagem gigantesca. Gigantesca não, mas você tá ganho, vamos dizer. Você tá numa posição vitoriosa e você tem que concluir esse jogo contra a máquina. Ele vai resistir como ninguém resistiria, né? Então esse é um treino legal. Em alto nível que se faz. Eu não sei o quanto que os jogadores fazem hoje em dia. Mas é isso, você monta uma situação que tem uma vantagem grande. E sua tarefa é tentar ganhar da máquina com essa grande vantagem. Né? E aí ver se você consegue aguentar ali. Porque o computador vai resistir muito e vai tentar, de toda maneira, virar o jogo. E ele vai jogar muito melhor que você, mas às vezes você já tá com uma vantagem tão grande que você consegue manter, né? Então isso é um desafio que se usa ainda com as máquinas, né? Agora, eventos oficiais, assim, jogar com o computador mesmo não existe mais. Acho que nunca vai existir, a não ser que tenha isso. Uma diferença, né? Jogar com 2 peões a menos, jogar com um cavalo a menos, né? Poderiam fazer uns testes assim, já fizeram alguns eventos de exibição desse jeito, porque senão não funciona mais isso. Se parar pra pensar assim, no decorrer da história, isso é um padrão bem legal que eu observei quando eu tava lendo sobre a história do xadrez. E o rei também destacou isso aqui na pauta, que a cada geração, né, em xadristas, os grã-mestres acabam ficando cada vez mais jovens no decorrer dos séculos, né, esse título. Sim. Porque as pessoas acabam tendo mais acesso à informação, modelos de praticar e de estudar o xadrez, né? Principalmente, por exemplo, antes do computador e da internet, você tinha que ter um parceiro para estudar xadrez, ou você tinha que ser ou trabalhar sozinho, que não é a melhor das opções para você treinar e praticar. E quando a internet veio e os computadores e simuladores de xadrez vieram, né? Eles trouxeram a possibilidade desse desenvolvimento dos xadrezistas, né? Ai, caraca, o nome Cara, ó, enxadristas. eu juro, eu nunca tinha ouvido falar de xadrezistas até você me perguntar hoje se xadrezistas era um nome correto. Então, A minha vida inteira eu ouvi enxadrista. segundo o dicionário, xadrezistas e enxadristas são sinônimos, não está errado. Mas existe o menos errado, vamos dizer assim. Não tem o mais correto, mas tem o menos errado, que é o enxadrista. É que nem você falar cão e cachorro, sabe? Tipo assim, a mesma palavras diferentes para a mesma coisa, só que tem uma que quase ninguém usa e tem outra que é usada para tudo. Enfim, eu perdi minha linha de raciocínio. Qual que era mesmo? Eu não sei, cara. O que eu tava falando antes de embrar no enxadrista? Vai ter que cortar tudo. Não, eu tinha começado a falar das gerações ficando mais Ah, novas. sim, eu dos peguei. grandes mestres. É muito estudo. O estudo dos jogadores mais novos se destacam. Eles têm muitos treinamentos com grandes treinadores antigos, treinadores soviéticos, né? Que têm mais bagagem aí de conhecimento. Mas tem muitos que aprenderam demais e tem um estilo também muito assemelhado com os computadores, né? Porque hoje todo mundo tem a capacidade de ligar esses computadores, ficar, né, vendo o que eles dizem das situações e tentar ir pegando isso, né? Se você faz uma idade muito cedo, com um talento, né, com um jogador que já tem um talento, né, mais um treinador que ajuda, né? Agora os computadores ajudaram demais. Quando você sabe usar bem, que pode acontecer o contrário também. Isso é bacana porque a possibilidade de você usar um simulador de xadrez para praticar te possibilita trabalhar em níveis diferentes e muito maiores do que o seu nível em questão. Isso te ajuda a trabalhar esse raciocínio, desenvolver esse raciocínio lógico para bolar estratégias para vencer a máquina de certa forma, né? Quando a gente tá falando de prática, não de tentar vencer um supercomputador. Em contrapartida, no passado, antes, pré-tecnológico, né? A gente dependia ou de modelos de jogos que já ocorreram e as pessoas acabam estudando porque o cara perdeu, qual movimento ele poderia fazer para que aquele jogo fosse diferente, aqui e acolá, ou a pessoa estava restrita a praticar com outro jogador
sendo melhor ou pior que ela, e isso acabava limitando muito mesmo o desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento do estudo da pessoa em relação ao xadrez. E a tecnologia veio trazendo esse redução da idade justamente pela bagagem que ele vai fornecer para essa pessoa durante seu estudo e sua prática. A questão que eu chegar é que a tendência disso é aumentar. A gente está vendo essa curva de mais jovens, ela está reduzindo cada vez mais, ou a gente chegou num ponto em que, pô, agora tá difícil reduzir a idade desses grandes mestres, porque chega num ponto que não tem como, sabe? Não sei. Aquilo é uma pergunta sincera mesmo. Ainda tá ocorrendo esse fenômeno de redução de idade da galera? Tá, com certeza. Não sei qual que vai ser o fim disso, até onde vai. Mas tá assim, é que o grande mestre, os grandes mestres mais jovens, né, que já viraram, foram com, né, o Sergei Karyakin, que já foi um desafiante, né, o título mundial. Ele virou grande mestre com 12 anos e, enfim, não lembro, 7 ou alguns meses. Isso faz muito tempo, né? Ele nasceu em 90, né? Então ele virou em 2002 isso. Esse recorde não foi batido ainda, por exemplo, né? Que é curioso. Mas tem vários que viraram já com 13, tantos meses. Tem um americano que tá tentando bater o recorde dele. Acho que ele tem mais uns meses ainda pra tentar bater. E você vê muitos talentos, os países que têm incentivado mais, que têm criado uma cultura de xadrez. Na Índia, principalmente, tem muitos nomes por várias coisas, né? Então, tem a cultura, eles fazem um treinamento conectado a isso vai trazendo jogadores que têm um potencial grande, né? E aí, os mais talentosos acabam se destacando, os mais dedicados também. E acontece muito isso. E o que eu ia concluir do computador só que essa tecnologia trouxe, assim, muita coisa positiva. Por outro lado, se você não utiliza bem, né, esses computadores, esse auxílio a mais, né? Que seria, até certo ponto, poderia ser uma espécie de treinador para você. Claro que jamais substitui um treinador mesmo. Se você não tem o conhecimento necessário para interpretar o que ele está dizendo, muitas vezes ele pode te atrapalhar muito no teu desenvolvimento, porque é uma coisa ali confortável de ver. Você liga o computador, ele te dá já os lances ali, só que às vezes você não está no nível para entender isso, né? Então, paralelo a usar os computadores, você tem que fazer um treinamento com livros, com o treinador, você sozinho mesmo, né? Então, aumentou o potencial, talvez, de muitos jogadores, os mais novos principalmente, mas de todos os níveis. Mas muita gente também tá criando uma geração de jogadores sem uma base de conhecimento mais consistente, porque antes você só tinha os livros para estudar. E os livros, por mais que não vai ser tão rápido como o computador, mas você vai construir uma base de conhecimento maior, né? De conceitos mesmo, assim, não de ver o que o computador tá falando para você, né? Então, essa geração tá com muito jogador bom nisso, né? Uma tendência de crescimento até mais precoce. Por outro lado, os jogadores antigos, que às vezes até nem tem nenhuma intimidade com computadores, com tecnologia, ainda conseguem se manter no seu nível porque eles têm esse conceito que os jogadores mais novos não têm, não conseguiram desenvolver, e chega um certo nível que a pessoa às vezes não criou esse gosto pelo estudo mesmo do xadrez e fica só nessa de jogar, né? Só jogar e tentar usar o computador, né? Então, tem muito jogador bem das antigas ainda que se mantém até hoje porque tem esse paradoxo, né? Do conceito versus a coisa mais dinâmica, mais prática. Cavalo na H3. Por exemplo, essa utilização, principalmente das pessoas mais jovens ou que não tem essa base de usar o computador. Por exemplo, se eu usa uma engine lá que vai te falar o melhor movimento da tua posição, você vai aprender que aquela posição, que em determinado ponto do jogo, realizar tal movimento, estar com o seu jogo em tal posição, a distribuição das suas peças no tabuleiro daquela forma é melhor, mas você não sabe o porquê, você não sabe a base estratégica daquilo, você não sabe a base estratégica. Por exemplo, você chega num final de peões. Você sabe que é melhor você ir movendo tais... naquela situação de jogo, você sabe que você viu a máquina te falar que repetir aqueles movimentos é melhor, mas você não sabe a base por trás daquilo, do porquê. Se o teu oponente responder de uma forma que você não tá esperando, que você não viu na máquina, talvez você não saiba realizar uma nova estratégia durante o jogo pra modificar seu jogo e chegar e ser vitorioso, né? Você fica refém daquilo que você não aprendeu, você apenas decorou. Isso, é bem mais ou menos por aí mesmo, sim. Você jamais vai conseguir decorar as situações do computador todas, mas você começa a criar um feeling dentro daquilo, né? Ele fala, geralmente, quando tá assim, o computador geralmente vai por aí, ele gosta de fazer isso, ele gosta de fazer aquilo. Até teve uma situação em 2008, isso. Aí é legal ver a idade. Eu tinha, 21 anos.
E eu tô jogando com um menino que é um baita jogador hoje, aí, um jogador dos Estados Unidos, que tinha, acho que uns 13 anos na época. Eu tinha uma pontuação um pouco maior que ele. Então, vamos dizer, sei lá, de nível de... Então, botar 0 a 10, eu tinha, sei lá, 8, ele tinha 7, por exemplo. Só pra... Em vez de falar o rate, né? Aí eu tô jogando com ele, ele jogou melhor que eu, mas no final, uma situação de final, que é uma coisa muito conceitual, assim, ele fez um erro gravíssimo, assim, de conceito básico, assim, uma coisa que você aprende quando é muito novo, assim, se vocês pegam os livros, né, tem um treinador, e pode ser que ele estudou, não estudou, mas enfim, ele já tinha um nível muito alto pra fazer um erro grave daquele, né, e aí eu vou analisar com ele o jogo depois, e aí tinha um senhor ali do lado, que era um cara que, vamos dizer, de 0 a 10 era um nível 3, assim, e ele olhou assim pro menino e falou, como é que você fez isso, né, assim, dando meio que uma bronca do menino, né, porque era uma coisa que ele tinha aprendido isso quando começou a jogar, por exemplo, e esse menino não sabia algo super básico, né, e ele já tinha um nível super avançado, era mestre internacional já. Então Caraca. acontece isso, uma coisa muito básica, assim, que acontece por essa disparidade mesmo de como o conhecimento está sendo criado, né, isso em 2008, né, ainda nem estamos falando de 2020, né. Mas já vinha essa tendência dos computadores desde essa época. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu não sou mestre, tá? Pensa aqui no jogador que foi no máximo um semi-profissional aí. Mas, ó, eu tive um lance, aconteceu comigo numa final dos jogos escolares, que eu tava lá na final do jogo, era final Torre Rei. Uhum, Eu levei 30 minutos pra dar mate. uhum. Eu dei mate faltando 20 segundos pra acabar o tempo do meu relógio. Eu não lembrava. Eu tinha decorado, só que eu não sabia o fundamento básico pra dar o mate de Torre Rei. Então, assim, eu tava perdendo o jogo, eu consegui virar o jogo, eu promovi uma dama, aí teve troca e eu sobrei como uma torre. Só que eu não lembrava como dar mate. E, tipo assim, eu tinha decorado, provavelmente eu já tinha visto já como fazer, mas eu não lembrava o fundamento e eu gastei 30 minutos do meu tempo pra tentar, porque eu fiquei parado, pensando, analisando, sem mexer nenhuma peça, porque eu não conseguia lembrar como fazia. Eu tomei uma bronca que eu varei a noite do outro dia com um livro estudando como dar mate de Torre Rei. Só que, assim, não chega nem perto do seu nível, mas é um exemplo de como você decorar as coisas. Às vezes pode ser um caminho mais rápido pra você chegar em um determinado lugar, mas quando você realmente precisa, se você não souber a base daquilo lá, como chegar naquilo lá, você não vai conseguir fazer as paradas e você pode perder uma partida aí que praticamente tá ganha, né? E por falta de conhecimento de base mesmo, né, do jogo, conhecimento teórico de como funciona e de como desenvolver esse tipo de jogada ou de situação, etc. E também hoje, assim mesmo que eu concordo que é muito importante esse estudo com livros, enfim, com treinador, ainda assim, muitos jogadores novos vão conseguir compensar isso, porque o xadrez é isso, você pode compensar suas falhas de outras maneiras, você pode ter um conhecimento super fraco nos finais, mas você consegue jogar muito forte o meio jogo, bem nas aberturas e beleza, tá ok. Né? Xadrez não é só você consertar suas falhas, né? Muitas vezes a dica importante é você reforçar seus pontos fortes e, claro, né? Ir trabalhando também suas fraquezas aos poucos, mas né, nem sempre você tem que, né? É uma coisa urgente. Assim, você pode reforçar seus pontos fortes e o que importa é o que funciona pra você ganhar as partidas, né? Assim, competitivamente pensando, né? Então, mesmo com isso, é uma coisa que eu acho que é um detalhe importante, mas muitos jogadores conseguem se desenvolver assim e mesmo assim ter os resultados impressionantes, né? Porque compensam de outras formas, né? Do jeito que a gente está se desenvolvendo hoje, enfim, nesse caminho da tecnologia mesmo. Checkmate. Tá, deixa eu aproveitar aqui que a gente tá falando sobre estudo, sobre desenvolvimento do xadrezista, e eu queria saber, tipo assim, uma curiosidade que eu tenho, eu já perguntei, já conversei com o Rei em off, aqui a gente cheio de teatrinho fingindo que a gente não sabe as coisas, mas a gente sabe, porque a gente conversa em off antes do episódio, mas é bom pros ouvintes saberem, né, também. Como é que vira um grande mestre de xadrez? Porque primeiro que o título já é muito maneiro, grande mestre GM, e quem jogou Tibia sabe que um GM é foda. E, enfim, como é que se torna um GM na vida? Na vida eu não sei, no xadrez eu posso até explicar. Tô tentando descobrir como é que faz na vida. Mas assim, o grande mestre é o último título que você pode conseguir no xadrez, e aí tem alguns títulos antes, desde que geralmente você consegue, né? Você não é obrigado a conseguir os outros títulos, você pode pular direto pra grande mestre. Pouquíssimos na história fizeram isso, mas pode acontecer também. Mas o de grande mestre mesmo, você tem que chegar numa pontuação
que seria 2.500 pontos no rating FIDE, né, na pontuação internacional. E além disso, tem que ter 3 normas, que a gente chama. São 3 resultados específicos em torneios que tenham grandes mestres e que tenham jogadores de outros países. A não ser que seja o campeonato nacional, o campeonato brasileiro absoluto, o campeonato mais importante vamos dizer, o campeonato nacional, né? Enfim, de cada país também vale para fazer essas normas. Então você tem que fazer 3 resultados que sejam, vamos dizer, muito bons, uma pontuação alta, bem alta, e aí você consegue esse título de grande mestre, é basicamente isso. Você tem que ter 3 desempenhos muito bons em competições e chegar em 2.500 na pontuação, né? Eu virei grande mestre em 2010, mas eu cheguei na pontuação em 2008. Então tem gente que tem mais facilidade de fazer as normas ou de chegar na pontuação em 2.500. Então no ano de 2008 eu já tinha chegado em 2.500, mas eu demorei mais 2 anos ainda para conseguir os resultados, essas normas que a gente chama. Porque para você conseguir as normas, você tem que ter um resultado mais explosivo, assim. Eu sempre tive um estilo um pouco mais constante, assim. Então eu tinha dificuldade de ter um resultado muito bom, mas eu também dificilmente eu ia mal numa competição, né? Só que eu precisava dar um estouro, assim, pra você conseguir esse resultado que tem que ser algo bem especial. E aí, em 2010 deu. Outra dúvida, tipo, a gente vai ter vários modelos de jogo. O xadrez não é só uma coisa, né? Tem vários modelos de acordo com o torneio que tá sendo rodado ali. Tem aqueles jogos que dependem do tempo, que tem tempo, né, entre as jogadas. Tem jogos que não tem tempo, limitações de tempo. Mas esse rating feed, né, que é a pontuação, como é que é calculada essa pontuação? Esse 2.500 que você tem que chegar são só para partidas de xadrez clássico que a gente fala, né? Que são partidas no mínimo uma hora de reflexão para cada jogador, mas geralmente é sempre 1h30 e tem até um bônus por jogada. Então são partidas que duram mais ou menos entre 3 e 4 horas. E aí, por exemplo, você joga uma competição, eu formei o meu rating em 2001. Então eu saí com a pontuação de 2.200. Foi a minha pontuação inicial. E aí, cada competição que eu jogo, não é que eu vou acumulando só. Se eu for bem, eu ganho. Se eu for mal, eu perco. Simples assim. Vai somando ou caindo. Então, se eu for muito bem no torneio, hoje em dia, que a variação é um pouco menor quando você vira mestre, se eu vou muito, muito bem, eu vou ganhar 20 pontos. 20 pontos é muito, assim. É muito. Então, varia muito pouco. Então não é uma pontuação, não é um número pontual, né, de um torneio. Ele é como se fosse um score do xadrez, né? Tipo, o score do Serasa é pra dívida, mas é como se fosse um score do xadrez, né? Isso, e é por jogo. Não é que se você for campeão de tal competição, você ganha tantos pontos. Não. Vai calcular de acordo com cada jogo. Ele diz o seu nível atual, né? Então, você tá jogando, você vai ganhando umas partidas, você vai somando aos poucos, mas ele varia muito pouco, né? A ideia é que ele seja bem estável, né? Então, por exemplo, eu sou, sei lá, hoje em dia, o número 400 do mundo, né? Se eu ganhar do Magnus Carlsen, que é o campeão mundial, que é uma coisa extremamente difícil, eu vou ganhar 8 pontos se eu ganhar o jogo dele. Quer dizer, não muda nada. Não muda nada meu rating. Eu subo um pouco, vou ficar feliz, vai ser um baita resultado, mas a pontuação varia muito pouco. E também, se eu perder para uma pessoa completamente iniciante, com um rating de iniciante mesmo, eu vou perder 8, 9 pontos também. Então, pra ter uma ideia que varia muito pouco, né? Só pra deixar claro, Sérgio, antes de você falar, só pra deixar pontuado, esse embate já aconteceu, né? Já aconteceu em 2014, joguei com ele, lá em Caxias do Sul. Cara, o cara já jogou campeão mundial, cara. O cara legal. O Magnus Carlsen, ele foi o mais novo campeão mundial, né? O cara que foi campeão mundial com menor idade, não é? Ele tem esse recorde, não tem? Ou não? Não, o Kasparov foi mais novo. Foi com 15 anos, o Kasparov, não foi? Agora o Kasparov foi com 22. Não. O Carlsen foi com 23, né? 23. 15 anos deve estar confundindo com o Bob Fischer, que foi o grande mestre por muito tempo, mais novo que foi. Grande mestre, na época, né? O Fischer com gêmeos 15 foi mais novo na época, hoje já bateram recorde, mas campeão mundial com 15 não. Né? Quem bateu o Bob Fischer foi, eu não lembro o nome certo dela, mas eu acho que é Julie Bardot, que é a húngara. A Judith Polgar. Isso, nossa, totalmente errado o nome, mas que o pessoal fala que parte da série lá da Queen's Gambit foi um pouco baseado, né, nela, assim, tem um pouco de referência, não sei exatamente. Talvez pelo fato de ser mulher, mas muitas referências é mais do Fischer mesmo, por ela ser a Beth, né, enfim, a atriz, a personagem ser americana e jogar com um adversário lá da
da União Soviética, né? Que o Fischer jogou também. Uhum. Mas o fato dela ser mulher, enfim, a Judite foi uma mulher que quebrou um monte de barreira, ela chegou a ficar entre os 10 jogadores do mundo, foi a única mulher que conseguiu se destacar tanto, né, no xadrez, que sempre foi esporte predominantemente masculino. Né? É uma coisa que a gente vê, tem poucas enxadristas mulheres, né? São pouquíssimas hoje ainda e na história. Você vê poucas mulheres, existem mulheres sim muito relevantes no meio do xadrez, só que em comparação com o número de homens é muita diferença discrepante, mas isso eu também acho tem um que contexto histórico que explica certinho por quê. Claro. Sim, sim. Acho que de praticantes, eu acho que é coisa das competições, acho que é tipo 85-15, 80-20, por aí, nas competições, né? Só para concluir o meu fio de pensamento sobre as perguntas em relação ao título de grande mestre, eu vou fazer 2 perguntinhas rápidas aqui e uma observação. Ó, eu só queria saber, tem um número fechadinho de total de grandes mestres que existem no mundo em relação ao xadrez e qual que é o maior rating que existe hoje? Qual que é o rating mais alto? Qual que é o valor dele? O de hoje é do Magnus Carlsen, ele tem acho que 2.847. E o recorde da história também é dele, 2.882. Então, 2.900 seria uma barreira que nunca foi alcançada. Enfim, que é uma caça aí esse rating, mas ele tá longe, porque, como eu falei agora há pouco, né, pra ele subir 50... Se pra mim, se eu subo 8 pontos ganhando dele, imagina quanto que demora pra ele subir, né? Porque vai ser menor a variação, né? Então, pra ele subir 50 pontos é uma vida, né? Vai demorar muito, ele precisa de muitos resultados, né? E o número de grandes mestres é coisa de 1.700, 1.800 GMs do mundo hoje, vivos. Caramba. E só uma observação que eu queria fazer é que o Gambito da Rainha, aqui, eu não sei do resto do mundo, mas Gambito aqui no Brasil, pra mim, era quem tinha perna fina. Era só essa observação mesmo. Teve muitos memes em relação a isso. Mas essa série eu achei bem da hora, essa série. Eu gostei bastante de assistir. Tem umas coisas, né? Tipo, eu imagino que os grandes mestres geralmente não joguem drogados, né? Não roubem droga. Não vai ajudar no desempenho de ninguém, está claro. Se joga ou não joga, não sei, mas... Café é uma droga, vou deixar aqui aberto. Cara, eu lembrei de uma coisa, mas não tem nada a ver. Não é exatamente com xadrez, mas, tipo, eu acho que já falou várias vezes, mas eu acompanho muito CS. Então, desde criança, eu acho que eu comecei a jogar CS antes de aprender a jogar xadrez. E no CS, por exemplo, teve campeonato que era proibido o consumo de café por conta do aumento de desempenho e até mesmo álcool, porque, por exemplo, para esse tipo de competição, era como se fosse uma curva que crescia e depois caía com tudo. Então, você tomava uma quantidade, ela era grande o suficiente para deixar você desinibido para realizar algumas ações arriscadas, mas não grande o suficiente para te prejudicar. Então, coisas que já foram estudadas ser proibidas, assim, tipo, eu acho que não tem nada com isso relacionado ao xadrez, né? Tipo, não tem uma especificação disso, mas é uma coisa que pode, de certa forma, mudar o desempenho da pessoa. A dar um ataque de oportunidade aqui em relação ao álcool que você comentou, Rei. Uhum. A gente fez um cast sobre os efeitos do álcool e no cast que a gente gravou tava todo mundo bêbado, menos o Rafa. E a gente também discutiu sobre isso, que o álcool, em pequenas doses, ele é um estimulante e depois de uma certa dosagem, ele vira um depressor. Então, pode ter relação a isso, né? Quantidades razoáveis de álcool deixa a pessoa estimulada, mais despertada, mais alerta, e conforme você vai aumentando essa quantidade, você vai deprimindo o sistema nervoso e você vai ficando lesado, que é o bêbado que todo mundo conhece. E uma curiosidade legal que não rola só no eSports, mas rola em todo o esporte, é que a cocaína faz muita gente rodar em todo esporte e todo ano, por causa que a toxicologia usa, né, testes toxicológicos e a cocaína faz muita gente rodar, tanto que teve alguns escândalos bem no comecinho dos esportes do CS, quando o CS começou a popularizar como um esporte que dava dinheiro. Teve uma galera que rodou com substâncias ilícitas em seu organismo para acentuar o seu reflexo. Eu não sei se isso serve pro xadrez, mas provavelmente o uso de narcóticos, doping, né, por enxadristas,
já deve ter acontecido em algum momento e provavelmente deve ter o exame toxicológico em torneios. Tem? Eu não sei. Existe esse. Então, tem algumas coisas aí. Sobre a cafeína, por exemplo, saiu um estudo num site de xadrez que falava, um estudo bem profundo que eles fizeram, que eles chegaram à conclusão que a cafeína melhorava em até 10% o desempenho de um jogador e a Ritalina em até 14, 15% o desempenho. Na verdade, não é que você jogava melhor, mas você apresentava o mesmo nível, só que gastando menos tempo, com mais rapidez. Então, a mesma decisão você ia tomar, só que você fazia mais rápido. Então, mas nunca foi proibido. Ritalina nem sei, na verdade, mas cafeína todo mundo toma muito, inclusive nas competições. Café é um hábito dos enxadristas, tomar muito café durante as partidas até. A questão de outras, né, por exemplo, o álcool, eu não consigo imaginar, tá falando desse momento, do limite, né, do álcool, né, essa curva, né, eu não consigo imaginar um ponto que ele auxiliaria o desempenho numa partida, né, óbvio que, voltando aí um pouco até pro seriado, acontece das pessoas, enfim, jogadores que já apareceram para jogar, enfim, bêbados ou quase bêbados, ou enfim, questão de competições em viagens, aí todo mundo, enfim, sai, depois outro dia todo mundo cheio de ressaca e joga, né, mas assim, do álcool melhorar o desempenho eu não consigo imaginar, né? Ainda mais outras substâncias tipo cocaína, eu não consigo, nunca vi nada sobre isso, né? Tem teste de antidoping em algumas competições, mas é feito geralmente assim, bem por amostragem, até na Copa do Mundo que eu joguei 2 anos atrás, em 2009, que é essa competição que eu vou jogar mês que vem. Eu fui sorteado no primeiro jogo para fazer o teste antidoping. Eu nem sei que substância que eles estavam procurando, pra falar a verdade. Mas tem esse teste sim, já fizeram algumas vezes em algumas competições internacionais. Mas o que eu sei de estudo é isso, da cafeína e da Ritalina, né? Outras substâncias que, eventualmente... Porque você está falando muito de CS, por exemplo, você está falando muito de reflexo, né? No xadrez, o reflexo, uma partida ainda mais... Uma partida longa não vai te ajudar em absolutamente nada, né? Você precisa de um raciocínio claro, né? Limpo, assim, né? Bem feito e uma velocidade de cálculo, mas não precisa de reflexo pra nada, né? Então, é bem diferente, eu acho, aí, né? Você comentou uma coisa que eu me diverti por dentro aqui pensando numa possibilidade. Você falou que a galera nos torneios acabam fazendo uso do café e, de certa forma, até algumas pessoas podem até fazer um uso excessivo do café, não só para competir, mas também durante o treinamento e o estudo. Ia ser muito divertido se chegasse um dia, como que é a Confederação Internacional, né? Confederação Internacional de Xadrez botasse uma regra: proibido cafeína durante os torneios. Ia dar todo mundo com abstinência, dor de cabeça jogando. Ia ser o melhor torneio da história. Eu não tomo café. Eu ia me sair bem, acho, né? Porque eu não ia sentir falta. Eu não tomo. Nossa, Mas muita gente toma, né? A galera ia ter que passar por um programa bem grande de desintoxicação até o mês organismo. antes. Até o organismo Sim. voltar a viver normalmente sem a necessidade de cafeína. Nossa, caraca, Sérgio, você é meio sádico, cara. Cara, eu fico. Mas, ó, Sim. eu falo que eu tô falando isso porque é uma possibilidade real de acontecer de esse esporte chegar um dia e a confederação decidir colocar algumas normas relacionadas a narcóticos que as pessoas acabam usando, legais ou ilegais. Porque isso acontece em todo esporte. É possível. Tipo, Pode ser, eu não sei. Eu nunca ouvi falar sobre isso da cafeína além desse estudo, né? Mas acredito que pode acontecer até. Eu acho muito difícil, porque é muito por ser tradicional. lícita. É porque o xadrez, diferente de outros esportes de maneira geral, é um esporte que você tá jogando ali tranquilo, você tá jogando um jogo de 4 horas, você pode levantar o tempo inteiro, várias vezes no meio do jogo, passear, você pode pegar o seu café, ali você vai e volta, não é que você tá jogando o tempo inteiro, né? Que nem, sei lá, o futebol, que é 45 minutos, aí para e, né? Você pode, toda hora, você pode fazer uma jogada, você pode levantar a cada 2 jogadas ali. Então você tem o café, uma coisa muito tradicional, muito cultural do xadrez, né? O café. Então seria muito... bem extremo, né? Porque é um hábito muito grande de quem joga mesmo. O xadrez tem toda uma corte, né? Hoje menos do que antigamente, assim, mas aí por volta do século XVI, XVII e XVIII, o xadrez era uma coisa elitista demais, existia toda uma corte, uma norma de etiqueta, de comportamento. Eu tava lendo sobre isso, sobre o xadrez, na ascensão do xadrez na Europa, cara, era uma coisa muito, como eu posso dizer...
refinada, comportamento muito nobre. A galera tinha que saber quem era mais bem afortunado, né? Tipo, era um negócio obrigatório pra todo mundo, era o xadrez, porque era visto como um jogo culto, intelectual. Então, foi muito selecionado isso entre a classe alta daquela época, né? E também os pobres ficou bem restrita, a galera mais menos afortunada. Não tô perdendo palavras aqui. A galera mais pobre não fez muito sucesso no xadrez justamente por causa do que o xadrez representa, né? Então foi meio que repreendido naquela época lá. Esse consenso de caçar o rei adversário. Imagina você botando isso na mão dos franceses na Revolução Francesa. Até hoje dá pra dizer que num alto nível, pra você chegar, assim, o xadrez pra praticar é um dos esportes mais baratos que você tem. Eu tô de um tabuleiro, assim, né? As peças de plástico ali. É de muito fácil acesso para as pessoas, né? Agora, as competições, os treinamentos, eles são bem caros de maneira geral. Você tem que viajar bastante para jogar, né? Você consegue fazer muito pela internet hoje em dia, mas tirando os países que você consegue, que te dão uma estrutura boa de treinamento, né? Uma coisa a nível, né? Enfim, federal, enfim, do próprio governo mesmo, da própria federação do seu país, é um esporte que eu diria que ainda é bastante elitista, assim, para você chegar no alto nível, não para prática. Para prática, né, você tem um monte de competição para todos os níveis, abertas, inscrição gratuita, inscrição muito barata, até. Agora, para você chegar lá, é um desafio bem grande se você não tem muitas condições por causa disso, principalmente por causa das muita viagem, muito treinamento, que não é nem um pouco barato, né? Então, de certa forma, ainda existe bastante isso. Existe algum fomento por parte da confederação ou do próprio governo para estimular os profissionais do xadrez a competirem tanto no Brasil quanto lá fora do Brasil? Ou é tipo completamente do próprio bolso que isso rola? Brasil, praticamente nada. Pro Brasil, a gente tem uma estrutura bem ruim, acho, desde a federação e também vindo do próprio governo, né? E dá pra dizer que não é só, enfim, em relação ao xadrez, como acho que muitos esportes sofrem com isso, mas a confederação de xadrez também já teve... tem muitas reclamações já faz muito tempo aí de falta de apoio, de falta de transparência, enfim. Tem muitos problemas da comunidade toda com a Confederação Brasileira. Agora, em outros países, tem muitos países que têm uma estrutura legal, sim. Muitos países de ex-repúblicas soviéticas, principalmente. O esportista, ou enxadrista, por exemplo, é um trabalho, não é tratado para fora, né? Para onde você tem esse apoio grande, você tem toda essa base, essa estrutura que consegue, igual você comentou, né? Pegar os talentos, encontrar os talentos e direcionar eles e dar todo esse apoio, porque ele acaba sendo um trabalho. Quando você tá se dedicando, você tá estudando, você passa o dia inteiro estudando, não é igual eu, por exemplo, que pra mim hoje em dia é um hobby. Então eu jogo xadrez de vez em quando, eu estudo de vez em quando, pego um livro, leio alguma coisa, resolvo alguns puzzles. Pra quem tá trabalhando com isso, né, literalmente trabalhando, você tem que estudar, você não pode parar, tipo, vou... embora isso aconteça, imagino que aconteça com muita gente, principalmente no Brasil e em outros países, de você ter que ter o seu trabalho comum, que é o seu sustento, e nas horas vagas, né, enquanto você não tá trabalhando, né, no contraturno, você tá lá treinando e estudando para representar o Brasil numa competição lá fora e tudo mais, né? Então, o que provavelmente não aconteça com um local em que te dê uma estrutura em que você possa realmente focar no esporte e se dedicar totalmente àquilo, né? Isso, o que acontece muito é a gente, mesmo que quando tá começando, né, sonha muito com a carreira de ser unicamente jogador, é que você começa a crescer um pouco mais, você percebe que isso é bastante difícil, praticamente inviável. Então, muita gente continua, né, pela paixão ao xadrez e por já também ter se desenvolvido a vida inteira nisso, né, consegue trabalhar dentro do xadrez, mas aí fazendo outras coisas, né, assim, dando treinamentos, né? Inclusive isso completaria o organismo que eu falei, né, de você treinar os grandes talentos, e muitas vezes quem vai treinar esses talentos são jogadores que às vezes não estão participando tanto mais, estão se dedicando mais ao treinamento, né, então esses já também que talvez já estão, né, com menos energia para as competições, né, que você vai diminuindo, claro, né, essa energia ao longo da vida, você já pode se dedicar ao treinamento, né, então muita gente se dedica a isso e principalmente isso, na verdade, a principal ocupação dos jogadores profissionais de xadrez acaba sendo alternar a vida aí entre jogar as competições e dar aulas, enfim, particulares ou não, treinamentos para clubes, cidades, enfim, estados, federações.
E agora a gente tem mais portas se abrindo aí com as lives, enfim, com o xadrez crescendo também online, né? Mas é mais ou menos por aí, né? Uma coisa que a gente vê aqui no Brasil é que, assim, em relação ao xadrez, ele já não é um esporte bem difundido aqui no Brasil, né? Então, ele não tem esse estímulo que acontece com outros esportes, como, por exemplo, o futebol, em que desde pequeno todo mundo sabe o que é, desde pequeno todo mundo sabe como jogar, é uma coisa praticada nas escolas. O xadrez até é praticado em algumas escolas, na grande maioria particulares, mas assim, não é uma coisa que era muito deixada de lado aqui no Brasil, comparado com outras regiões do mundo, né? Isso pode ser um dos motivos pelo qual não existe programas de fomento para desenvolver atletas, né, desse esporte, mas também desenvolve o problema de que existe, no seu caso, você tem patrocínio, né, de marcas para uso, representar em eventos e torneios, não tem? Eu tenho, assim, eu entrei pro time da Fúria foi em dezembro agora, né? Faz coisa de 7 meses. Então, assim, eu virei grande mestre em 2010, por exemplo, né? Eu sou, além de ser streamer da Fúria, eu sou atleta, represento eles nas competições, eu uso o uniforme deles nas competições, mas é a primeira vez. Vamos dizer, depois que eu virei grande mestre, né, 10 anos depois que eu virei grande mestre, e enfim, eu comecei a jogar em 96 as competições, então em tantos esses anos, né, 20 e tantos anos aí jogando, primeira vez que eu consegui né, participar de um time, né, me dar uma estrutura de treinamento, né, de apoio para as viagens, foi agora, né, enfim. Então, E assim, aqui- é bem difícil conseguir, acabou acontecendo de uma maneira muito, muito legal, positiva, e eu tô muito feliz com isso. Agora, é assim, né, acabou acontecendo, mas é bem difícil que surjam esse tipo de apoio, né? Isso é bacana porque, por um lado, tá mostrando de que existe a possibilidade, de certa forma, isso também pode representar de que tem uma mudança nesse panorama que a gente tem em relação ao esporte ficar mais popular, né? E também é cabuloso a gente pensar que demorou tanto tempo para começar a ver, né, interesse comercial de marcas a apoiar o esporte, né? Não tô falando que não acontecia antes, tá, gente? Tô falando que, tipo, aqui no nosso modelo, no Brasil, é muito diferente e é muito difícil atingir, não só para xadrezistas, mas enxadristas, né? Mas para qualquer esporte, a gente atingir um nível de que você consiga fazer daquilo a sua profissão, né? E ter Sim. seu sustento. Tem muito a ver com os esports, no caso, a entrada da Fúria, e talvez esse empurrão que talvez o xadrez está ganhando, e eu torço muito para que, enfim, outros times também consigam trazer outros jogadores, né, para os seus times, outros enxadristas, mas tem muito a ver com isso, o crescimento, né, grande dos esportes, das organizações, né, de esportes, e o xadrez, por ter uma presença online muito legal também, ele tá ganhando muito com isso também e ganhando espaço, né, desde o ano passado aí, as coisas mudaram muito pro xadrez. E, enfim, tá sendo um ano muito bom pro xadrez nos últimos 2 anos. Um crescimento muito grande, e as competições online crescendo bastante, né? Presencialmente a gente tá tudo muito parado, claro, agora, né? Mas ano que vem as coisas devem voltar ao normal, né? Essa questão que você comentou da Fúria, eu acho bem interessante porque eu conheci o seu trabalho a partir daí. Porque eu acompanhava a Fúria, porque eu acompanho o cenário de CS há muito tempo, então eu conheci e tudo mais. E quando eu vi assim, eu falei, caraca, mas tipo, a Fúria é, por exemplo, um time de esportes, que tem, sei lá, time de LoL, Free Fire, CS. Agora tem um cara que joga xadrez, como assim, né? Que daí eu fui tentar entender mais. E eu não tinha percebido o tamanho que tinha se desenvolvido, né, com o xadrez, principalmente na Twitch, que se você pegar nos últimos meses aí, o xadrez tá lá entre os jogos mais jogados. Sim. E é uma parada muito doida, porque você pensa, cara, é um jogo que tem aí um esporte, né, de, sei lá, 600 anos, 700 anos, o negócio. E que, de certa forma, com essa questão de tecnologia, que modificou totalmente, não só a forma como os jogadores aprendem, não só como a forma de ensinar e etc., também tem essa questão de um novo approach na forma como o jogador literalmente joga, né? Porque ele agora, antes você precisava muitas vezes se reunir com as pessoas, ter contato com pessoas, né? Você precisava ir pra lugares. Olha que loucura que é na nossa vida quando a gente ia pra lugares, né? Nossa Tem que sair senhora. de casa. Nossa, como assim a gente saía de casa pra fazer as coisas? Mas agora, por exemplo, eu jogo xadrez antes de dormir.
Geralmente eu deito na cama, eu vou lá de noite, madrugada, eu vou dormir, eu pego o celular e jogo 2 partidas de xadrez. Cara, nunca na minha vida que eu ia fazer isso antes, sabe? Não tinha esse contato. Às vezes, sei lá, tinha que montar um tabuleiro e ficar jogando contra mim mesmo, olhando pra parede. Que é uma das coisas. Eu comecei a jogar. O primeiro contato que eu tive com o xadrez online foi com o Fly or Die, o site Fly or Die e tudo mais. Só que pra mim, a forma como era o site era muito estranho, era um negócio, sei lá, não me atraía. Então eu tinha lá, gostava de jogar xadrez, mas, por exemplo, eu não tinha esse contato de conseguir jogar online e tudo mais, até que eu descobri o xadrez por correspondência, que eu jogava no celular, que era o Chesspresso. Sei, Daí jogava lá, eu sempre colocava 2 dias pra fazer pro lance, porque às vezes eu ficava sem internet, aí não conseguia jogar, perdia a partida porque não tinha feito a minha jogada a tempo e tudo mais. Sim. E era o que eu tinha. Aí eu passei um hiato, né? Eu continuava jogando alguns campeonatos pessoalmente. Aí eu passei um hiato e na pandemia eu decidi voltar a jogar xadrez online, baixar um aplicativo de xadrez. E eu fui baixar o Chesspress e não existia mais Chesspress. Então eu falei, caraca, o que eu vou fazer? As coisas mudaram. As coisas deram uma mudada, né? Como assim? Aí que eu descobri o... Eu descobri um outro site, que agora eu nem lembro o nome mais. E depois eu descobri o chess.com, né? Que é o que eu tô jogando, que tem uma interfacezinha bem da hora e tudo mais. E que você também é criador de conteúdo em português do chess.com, transmite as partidas, faz os comentários, narração e tudo mais. Às vezes eu tô trabalhando, eu deixo de fundo passando as transmissões da Twitch. E daí foi a hora que eu peguei e que eu fui reinserido no mundo do xadrez, só que no mundo do xadrez digital, que eu descobri que agora tem 1 milhão de gente que joga xadrez, pessoas que nunca tinham tido contato com xadrez antes, agora com esse avanço tecnológico e com a possibilidade de você jogar xadrez de uma forma boa, né, tranquilo assim, a qualquer momento no seu celular. A galera tá jogando pela internet, e a qualquer hora do dia, você tá jogando com a galera e tudo mais, e deu esse boom, e você tem, hoje em dia, tem vários streamers que estão fazendo lives, né, na Twitch sobre xadrez, streamers de vários locais do mundo. E é uma parada eu juro, se eu tivesse que falar, se eu tivesse que apostar há um tempo atrás, eu falava, cara, ninguém vai assistir uma live de xadrez, sabe? Porque às vezes é um jogo que é meio parado, não sei o quê. Que eu lembro que era até brincadeira, porque eu joguei xadrez também nos jogos universitários. E tinha uma brincadeira que a galera fazia a torcida do xadrez. Que era todo mundo pulando, só que você não pode fazer barulho, né? Era a galera pulando, fingindo que tava gritando, mexendo bandeira, tipo, perto, assim, da porta do ginásio, né? De onde tava sendo o jogo. Só que é aquela coisa, né? Tipo, era uma galera empolgada, mas ninguém ficava lá parando em volta pra assistir. E não, agora você entra, tipo, numas 30 mil pessoas assistindo, assim, tipo... Abre uma stream meio-dia, tem lá 1.000 pessoas assistindo, pessoas jogar xadrez, a comentar um campeonato, 1.000, 10.000, não sei exatamente com relação a números assim, mas tipo, é muita gente, porque é aquele negócio, né? Diferente do YouTube, que você produz o conteúdo, posta o vídeo, a pessoa assiste a qualquer momento. Na live, o cara tem que estar lá naquele momento pra te acompanhar, e a pessoa tá lá acompanhando, e tem um monte de gente acompanhando. Sim. O dia que a gente tá gravando esse episódio, que vai ser bem antes do dia que vai estar indo pro ar o episódio, o Cricor, ele lançou, tipo, do nada, lá na live, tava fazendo a live, ele lançou o torneio e bateu 200 pessoas no torneio, tipo, que ele deixou 10 minutos aberto para as pessoas abrir. Então, tipo, cara, 200 pessoas entrando no torneio num tempo de 10 minutos é muita gente, sabe? E então, meio que, de certa forma, a tecnologia, ela mudou o esporte, querendo ou não, ela mudou toda essa abordagem que a pessoa tá tendo no esporte, e não só na questão de aprendizado, mas na parte também da mídia que existe em cima do esporte e da forma como as pessoas consomem ele, né? E veem esse esporte. Eu acho que sei lá, principalmente pra galera mais nova, eu acho que é muito mais fácil o pessoal ter esse primeiro contato através da tecnologia, do computador, do celular, que é o que tá todo mundo grudado o tempo todo, do que da forma antiga, né, arcaica sei lá, com meme de agora, da forma cringe de você jogar xadrez, que é mexendo com o tabuleiro, né? Nossa, onde já se viu pegar nas peças de xadrez. É tão cringe, Mel. Ai, seu milênio. Cringe. Se você é adulto, você é cringe. Se você acordar ao meio-dia, você não é cringe. Harry Potter é cringe, né? É questão de hack.
de cheat. Que nos primeiros campeonatos, acho que fica a curiosidade, né? Tem alguns casos de campeonatos que ocorreram denúncias, né? De, tipo, pegando naquele gancho já antigo que a gente comentou sobre... Durante a partida de xadrez, você pode levantar da mesa, pegar café, ir no banheiro, essas coisas. De jogadores, logo no começo, usarem essa cortesia, né? Esse jogo de cavaleiros, entre aspas, pegando a expressão, né? De o cara ia no banheiro, consultava, pegava. Às vezes tinha alguém pra passar alguma informação, análise de jogo, etc. E tinha bastante isso. Tanto é que eu demorei pra entender, mas quando eu tava participando de campeonatos, eram campeonatos menores, mas, cara, você não podia entrar na área de jogo com o celular. Você tinha que se você tivesse com o celular sentado na cadeira ou, tipo, tivesse contato com alguém que tivesse um celular próximo de você, e isso que era aquele celularzinho que não tinha nem acesso à internet direito. Mas você não podia, você já era eliminado diretamente. Desqualificado. E eu não conseguia entender. Eu achava, cara, mas por que o celular vai tocar? Um negócio assim, eu não tinha eu não tinha essa malícia. E eu juro, eu só fui ficar sabendo disso quando eu tava pesquisando essa semana pra pauta, que eu vi que, tipo, que eram casos, tipo, de campeonatos grandes que os caras pegavam uma colinha aí de jogada e tal. Eu falei, caraca, que maluco. Já foram alguns jogadores. No presencial acontece muito menos, mas já foram pegos alguns jogadores, inclusive grandes mestres, que perderam o título depois que foram pegos, né? Que essa é um tipo de trapaça que você pode perder o seu título de grande mestre, né? Por isso. O seu grande mestre é vitalício, você não perde nunca, né? Tirando em caso de trapaça ali, que vai pro conselho de ética, né? E é um negócio que fere tudo, né? Você, enfim, usar ajuda, no caso, usar o celular, né? Já pegaram um cara que era grande mestre, o cara deixava o celular no banheiro, e aí toda vez que ele ia no banheiro, ele dava uma olhadinha, botava o celular no meio do lixo ali e voltava pra jogar. É sacanagem. Aí Esse cara foi pego. Já aconteceu muito em torneios, mas não jogadores não tão profissionais, já aconteceu muitas vezes, mas o principal problema do cheating é online. Porque você imagina, né, se já tem isso que você falou, né, de você não pode entrar com o celular, né, se você, por exemplo, hoje a regra é tão rígida que a maioria dos torneios, se você tiver com o celular na tua mochila, né, numa malinha ali do seu lado, não tá nem no seu corpo ali, se tiver com o celular lá desligado, você perde também, você não pode estar com ele lá. É proteção, né? Agora, o principal problema mesmo é online, porque você não tem como saber nada, né, inclusive todas as competições mais importantes online, tem todo um procedimento de segurança, né? Tem 2 câmeras, uma câmera de frente, uma câmera de lado, a pessoa tem que compartilhar a tela, a pessoa tem que compartilhar o áudio, né? Agora, no dia a dia, você imagina, tá jogando com alguém na internet, a pessoa pode botar no celular o jogo ali, né? Esses dias você tava até transmitindo, acho que era um paulista, um circuito paulista, alguma coisa assim, né? Que tinha os jogadores, eles precisavam ficar com a câmera ligada na frente deles pra ter esse controle, né? Um negócio bem... Sim. Mesmo assim, jogadores já foram pegos com toda essa segurança, mas aí é bem mais raro, né? Agora, no dia a dia, no chess.com eles fecham, eles banem por dia, né? Claro que tem muitos usuários no site, né? Mas eles banem por dia, acho que quase 1000 contas por dia. Nossa. Automaticamente, né? Tem um sistema que bane a pessoa automaticamente. Tem um artigo bem legal que fala sobre isso. Tem um sistema que... ele decreta, não precisa nem de análise humana, né? Aí tem os casos mais difíceis, que vai para uma equipe que analisa isso. Mas o algoritmo, ele já entende rapidamente quando a pessoa tá usando trapaça pelo nível, né, dos lances. E não porque a pessoa o sistema vai identificar que a pessoa tá com um programa aberto. Não, porque você pode estar com um outro programa aberto. O celular, todo mundo faz pelo celular, geralmente, né? Cara, antes da gente entrar na reta final do cast, isso daí que vocês estão falando sobre cheat, né? Eu tenho aqui uma dica pra você, ou você, ele ou ela, né? Na verdade, assim, tem uma dica aí pra você que está querendo conquistar o seu crush ou crusha enxadrezista. Muito fácil, mesmo não sabendo jogar xadrez. Cara, você misturou o xadrezista com o enxadrista e criou o enxadrezista, é isso mesmo? É uma nova profissão. Criei. Mas assim, eu vou ensinar você a conquistar o seu crushzinho que joga xadrez sem saber jogar xadrez e ganhando dele em todas. Você vai bater um papo com ele, claro, vai ser um assunto em comum que ele vai adorar, então você puxar isso, você já ganhou ele nesse ponto. Daí você convida ele pra jogar xadrez. Mas, eu não sei jogar xadrez, Sérgio, o que eu faço? Você vai baixar o xadrez do Windows, escolher a peça preta, e daí deixa ele começar o jogo. Aí a máquina vai começar com a branca e você usa o sistema de dicas no nível 100.
E assim, faz um movimento com a preta e repete o computador fazer. Então você sempre vai ganhar dele, a não ser que ele ganhe do nível 100. E vai ser um puta jogador de xadrez, ele não vai saber de nada e pronto, você ganhou seu crush. É isso aí. Eu vou bipar tudo isso aqui, por favor, não faça isso. Tá cheio de gente, pá. Estuda, gente, estuda, é só estudar. Essa tem uma classe que eu acho que um cara faz isso numa simultânea, né? Um cara que não sabe jogar xadrez, ele dá simultânea pra, sei lá, 10 pessoas e ele consegue empatar vários jogos, se ela ganhar, porque ele faz assim, ele joga uma de brancas, uma de pretas, uma de brancas, uma de pretas, e ele vai repetindo, ele vai espelhando. Faz exatamente isso, tem uma lenda, uma história, enfim. Que dá pra fazer isso, né? Você pode espelhando os lances, né? Cara, mas dá. Dá sim, porque eu já dá. fiz isso. Eu fiz isso com o rapaz do meu laboratório, que a gente vai jogando. Isso é cheating. É o mais clássico cheating, sim. É só você escolher as pretas no computador e ser as brancas na vida real. Daí, quando ele fazer o movimento, você vai estar em segundo lugar. Você faz um movimento no computador e você só repete do computador o que o computador fizer pra ele. E daí, as duas mesas vão estar idênticas. É muito roubalheira isso. Passa seu ID aqui no chess.com que o Crico já vai banir você daqui a pouco. Já vai ser banido direto. Já vai ser banido. A gravação já bane. Isso? Que é isso? Vamos voltar pra cá e, Que deselegante. Totalmente. Gente, vamos entrar na reta final desse cast aqui. É uma coisa que eu queria puxar, porque a gente falou um pouquinho de tudo, mas deixou uma parte bem legal sobre o xadrez de fora, que é o simbolismo. Eu até falei lá no comecinho que o xadrez foi o protótipo alfa do Age of Empires, porque, pra quem não conhece, Age of Empires é um jogo de estratégia, é uma série de jogos de estratégia de computador que são famosíssimos e são muito bons, foram muita febre no anos 90 e 2000. E basicamente esse jogo só existe, assim como qualquer jogo de estratégia que tem para computador, esses jogos só existem porque o xadrez existe. Então, o meio que o xadrez funciona, ele deu origem a esses jogos de estratégia que nós temos hoje no computador, que são super legais. E tem todo esse simbolismo do xadrez, das peças de xadrez e por que elas se movimentam. Eu tava vendo o contexto histórico de por que cada peça é daquele jeito, o que elas significam. E houve uma grande adesão durante a inclusão do xadrez na Europa. E houve aquela adesão cultural, né? Houve envolvimento da igreja, tanto que existe o bispo agora. Enfim, houve adesão da igreja católica, houve adesão da cultura europeia para simbolizar todas as características das peças. E tudo isso também tem um contexto histórico que a gente vai falar sobre por que mulheres têm menos mulheres no xadrez. O que eu sei com relação a isso, né? Eu sei que tem... É um pouco do que eu falei logo no começo. Ele tem muita mística da parte do simbolismo, porque já você tem muitas origens do xadrez, muitas origens Sim. do que veio o seu jogo xadrez, né? O xadrez que eu quero falar é o xadrez atual, né? A forma como a gente joga com as regras atuais. Uhum. Então, o que meio que se aceita como a casa do xadrez, né? Onde nasceu o protótipo do que viria a ser o xadrez atual, é a Índia. Então, você tem um simbolismo, eu imagino que pela época onde foi criado, tem todo o simbolismo religioso dos bispos, que não era exatamente bispo. Elefante era. Você diz, o bispo era o elefante antes que mudou. Não, e daí tinha a referência com soldados e tudo mais. Então era realmente uma coisa que era uma representação, de certa forma, do reino. Por isso que eu brinquei de táticas de guerra, que tem a questão do Turing, que utilizava de linkar essa ideia com táticas de guerra agora no presente e tudo mais. Então, o que eu conheço do simbolismo do xadrez, dentre tantas histórias de origem que existe, né, dentro de toda essa mística, é mais ou menos isso, dessa criação de uma representação de um reino mesmo, né? Das pessoas, não necessariamente das pessoas, mas dos exércitos, do reino, etc. Então... Eu também, assim, além dessa... O que eu sei um pouco dessa parte das peças foi essa mudança, né? Que teve do chaturanga pro xadrez, né? Que tinha o elefante, que virou o bispo, depois tinha o general, que virou a dama. Tinha não sei como é que chama, será... carruagem, enfim, que era a torre, né? Mas do significado das peças, assim, com mais detalhe, eu nem sei dizer muito não, pra ser sincero. É porque também tem essa parada que a gente pode colocar de que o xadrez, no passado, não era uma coisa só, né? Eu até citei lá no começo de que cada região
e cada período histórico também, né, tem essas divisões. Houve modelos de xadrez que não eram chamados de xadrez ainda na época, era tipo um ancestral do que veio da origem do xadrez, mas cada cultura tinha seu jeitinho. Tinha tabuleiros de 15 por 15 em vez de 8 por 8, tinha jogos que tinham uma quantidade muito maior de tipos de peças, né? Então, movimentos completamente diferentes, e daí houve toda essa evolução do jogo conforme o tempo foi passando, foi viajando pelo mundo, absorvendo novas características de culturas diferentes, né? A religião hindu teve muita influência no como as peças foram montadas e como elas eram distribuídas. E o lance que eu queria chegar em relação a abordar esse ponto é falar como que foi a evolução, é uma evolução orgânica que aconteceu no jogo até ele chegar no que a gente tem hoje. E eu acho que o maior problema dele, da popularidade dele hoje aqui no Ocidente, se dá quando ele chegou na Europa e foi tomado como esporte elitista. Tem vários contextos, tem vários fatores que levaram a isso, mas um deles, que é bem explorado, uma revisão que eu acabei lendo, depois eu até tento achar no post para deixar citada no post, em que a relação do modelo de que o jogo do xadrez retratava, que era um exército tentando dominar o outro exército. Consequentemente, o alvo principal em todo jogo de xadrez é o rei para dar o checkmate. E, tipo, não é muito legal você deixar o proletariado, a plebe, tentar caçar um rei. Tipo, tanto que foi completamente desestimulado o jogo de xadrez para classes menores. E ele era uma coisa extremamente elitizada na época. Outra coisa que a gente acaba vendo em relação às mulheres, a redução, o número inferior de mulheres, né, no esporte, se dá também por volta ali do século XIX, em que houve também a falta de estímulo para as mulheres estudarem e praticarem o xadrez, apesar de que naquela época a corte jogava xadrez, mas não era tão interessante que as mulheres soubessem jogar xadrez. A gente sabe do todo o contexto patriarcal e machista que houve no desenvolvimento da história, e até que o xadrez acaba se tornando, evoluindo para um jogo de bar, e daí que ele começa a se popularizar com jogos de bar e aposta. Não, cara, não. Tudo que Não, cai não. no bar e aposta vira Sérgio, popular. não é jogo de bar, é jogo de praça. É Jogo diferente. Não, peraí. Antes de chegar na praça, o pessoal era botecão, cara. Era que ele ficou na mesma escala do que o poker, em certo momento da história, em que era um jogo de aposta, era um jogo que era risca-faca mesmo, até que foi o momento que ele descendeu, né, da alta classe para todo mundo. E daí foi por volta do final do século XVIII, começo do século XIX. Então, a gente vê, né, tudo que vai pro bar vira popular. Mas eu só queria chegar nesse contexto para tentar ter uma ideia de que o xadrez não foi sempre a mesma coisa e que ele tem muita importância. Na verdade, não é que ele tenha moldado a história do jeito que é, mas ele foi moldado pela história do jeito que ela aconteceu. E isso fica bem explícito de o que ele é hoje. Eu não sabia essas passagens mais antigas. Eu lembro o que eu sei do... Bom, assim, se eu não sei jogar xadrez, pelo menos eu estudo a história. Eu não vou. Se eu fazer comentário, vai acabar se estendendo muito, mas só uma coisa rápida. E com relação a variantes de xadrez, até hoje em dia, tem várias variações do xadrez convencional, né, que joga. E eu sei de uma, porque já me mostraram, já vi vídeo, que é o xadrez Capablanca, foi um variante lá do Capablanca, que é um campeão mundial de xadrez, que é um dos grandes jogadores de xadrez da história também, né? E ele tem uma variação o xadrez do Capablanca, né? Que tipo, acho que já explica, o próprio nome já explica qual é, né? Que é uma variante do xadrez convencional, né? Sim, que é o que a gente hoje... Tem no chess.com isso também, que é o xadrez gótico. Eu acho que é igual, muito parecido. O pessoal fala muito que o gótico... Eu acho que é a mesma coisa. Como funciona? Qual que é a diferença desse xadrez Ele para o xadrez clássico? Ele tem... São 2 ou 4 colunas a mais. E tem mais 2 peças diferentes. Que a gente carinhosamente batizou de Tovalo, que é a torre e o cavalo. É uma peça que anda como torre e cavalo, né? E tem o Bisvalo, que é uma peça que anda que nem o bispo e que nem o cavalo. Fica muito mais maluco o jogo, né? Porque fica muito mais opções.
e peças com movimentos novos, né? Então, toda aquela parte que a gente falou no começo de reconhecimento de padrão, intuição, vai pro lixo, né? Porque aí você tem que né, renovar todo aquele conhecimento que você tem dentro de você, né? Fica bem interessante, né? Mas essas variantes de xadrez é tudo... Acaba sendo muita diversão, né? Mas jamais vai tomar o lugar, ou vai mudar, ou vai fazer com que o xadrez clássico morra. Isso não existe. Quer ver eu dar um expose aqui? Vou dar um expose. A peça do cavalo, ela faz movimentos em L, certo? Uhum. Ela representa um cavalo, mas na verdade está representando um cavaleiro, um soldado montado, ok? Certo. Por que ela só faz movimentos em L? Provavelmente esse soldado estava bêbado durante a guerra. Fica aí o expose. Outra coisa que eu quero chegar aqui, vocês estão falando de variações do xadrez, é uma pergunta que é interessante porque a gente vê muita cultura pop, a gente sempre traz coisa de cultura pop aqui, nesse episódio a gente não trouxe, mas assim, durante o Star Trek e até mesmo na série do Big Bang Theory, a gente vê o xadrez vulcano. Existe uma categoria ou tipo uma subcategoria que esse xadrez vulcano existe ou é só coisa da cultura pop que o pessoal joga nos filmes e na verdade não existe regras nem modelos para que se jogue ele? Nunca ouvi falar desse, eu nem sei o que é isso. É um xadrez de 3 andares, é super legal. Não, é do Big Bang que você falou? Não. Sabe a série Big Bang Theory? Sei, mas eles jogam xadrez de 3 pessoas, não é? É o xadrez vulcano. Aquele xadrez ele foi tá. inventado na série Star Trek e Uhum. ele tem 3 andares, né? Eu vi alguma coisa, eu não assisto muito no Big Bang, mas eu já vi umas cenas que tem tem o xadrez de 4 pessoas que eles criaram no chess.com, que é uma coisa também... Mas essas essas variantes de xadrez é isso, né? Dá pra explorar muito o jogo, o pessoal gosta, mas é uma parcela minúscula das pessoas, bem minúscula, que gosta mesmo, porque o xadrez mesmo... Ele é tão infinito, né, que no fim tem gente que gosta de jogar outras coisas pra variar um pouco, mas acaba ficando no tradicional mesmo, então... eu acho que quem acaba jogando esse tipo de xadrez é geralmente a galera que aprende Klingon, por exemplo. Então, a galera que é realmente fã da série, da mitologia, que vai realmente a fundo, sabe? Então, os ouvintes não estão vendo, mas eu mandei aqui na nosso chat pro Krigor ver como que é o xadrez vulcano. Ele tem 5, 7 bases e ele é distribuído, é bem esquisito. Tem a parte de variantes do xadrez no chess.com que costuma ter, sei lá, 400 pessoas online, assim, e na zona principal de jogo tem 100, 150 mil pessoas, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Caraca! Como é muito pouca gente que joga, né? Mas tem essas variações aí. É um esporte tão popular, mas assim, em contrapartida, ele tem um espaço tão pequeno na mídia comum, digo assim, ele não é televisionado, não é tão bem explanado como outros esportes, mesmo tendo uma base de público enorme, né? Uhum. Fica aí o vácuo de mídia ou de entretenimento que a mídia tá deixando de fornecer aí pro público que existe. Aliás, é o xadrez 5D que você mandou, é isso, eu acho, eu vi aí a foto. É o xadrez 5D esse, não é? Tem as dimensões? Eu acho que porque é o que o pessoal joga no Star Trek. Ah, tá. Eu achava que era outro, mas o xadrez 5D é um negócio de louco. Eu sei que existe. Tentei jogar uma vez. Né? Eu só vou fazer uma menção honrosa, porque o Krikor falou, eu abri aqui o chess.com e eu fui na parte de variantes, eu descobri que existe um xadrez chamado Fog of War, que é um xadrez que você só vê o seu lado do tabuleiro. E eu fiquei imaginando como que funciona esse jogo. E depois eu vou experimentar. Você vê as peças que podem ser capturadas também. As peças que... Eu não lembro bem a regra, mas é legal esse aí também. Tem vários bem legais aí de variantes. Eu vou experimentar isso aqui depois. Checkmate! Seguinte, galera, o episódio está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito ao Krigor por estar aqui participando desse episódio com a gente. O cara é fera no xadrez, então eu vou deixar aberto aí, Krigor, considerações finais do episódio. Deixa sua despedida e seu jabá pra galera aí. Bom, obrigado por ter chamado aí, pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem na página de vocês também. E é isso, a galera que tá afim de acompanhar as lives. Tô na Twitch ali praticamente todo dia. GM Krikor é o meu canal lá. Costuma ter live geralmente na parte da tarde aí. Tô começando a live não tem muita programação certa, mas umas 4, 5 da tarde. Costuma ir até umas 10 da noite mais ou menos. Aí a gente, enfim, às vezes eu tô jogando, às vezes eu jogo com o pessoal, faz uns torneios aí. Umas partidas explicativas pro pessoal acompanhar também. Então, se você curte xadrez, já jogou alguma vez xadrez e tá afim de lembrar como é que é, de repente
né, adicionar um canal na lista aí na Twitch que você gosta de acompanhar, aparece lá que quase todo dia estamos em live. E até mais, galera. E, enfim, tá agora só eu e o Sérgio aqui. Vocês estão vendo essa parte. A gente não deu nem consideração final. Você não deu consideração final, Sérgio. Dê sua verdade. consideração final, por favor. É porque o Cricor ele tinha um evento, cara, muito importante. Mas não precisa contar isso, a gente vai recortar e vai encaixar certinho. Não, vai contar sim, eu vou contar, porque ele esqueceu de falar que ele vai estar participando aí do Campeonato Mundial daqui uns dias. Se eu não me engano, no dia 12 que começa. Eu não lembro exatamente, mas enfim, é que a gente fez a gravação aqui e a gravação deu muito mais tempo, o assunto rendeu bastante, foi muito maior do que a gente esperava. Só que ele tinha outro compromisso, ele precisou sair, então eu tô complementando aqui, mas é isso aí, assiste a live dele lá, você vai twitch.com/GM maiúsculo Cricor, KRIKOR, e é isso. Tá, mas fácil, Rei. Todas as informações e contatos, na verdade, dos projetos do Cricor vai estar na descrição do post e também vamos deixar descrito nos recadinhos, caso você tenha pulado os recadinhos, seu folgado novamente, tudo que você precisa saber sobre o Cricor e sobre Sapiência vai estar lá. Eu só quero fazer um adendo, que o nome dele é Cricor, e você chamou ele o episódio inteiro de Krigor. Ah, eu falo Cricor. É verdade, falei Cricor mesmo, né? Aham, e o nome dele é Cricor. Mas Isso enfim. aqui vai pros pós-créditos. Vai pros pós-créditos, a gente tá só trocando ideia. Dá sua consideração final, Sérgio, que eu vou dar a minha depois. Cara, esse episódio foi muito louco porque eu vim aqui sem... Tá claro, não sei jogar xadrez, gente. Eu sei as regras básicas, eu jogo no nível 1, 2 do Windows, mas eu não sou um expert nem um estudioso de xadrez, eu sou um amador e eu estou aqui completamente como um entrevistador curioso e aprendi muito com o Cricor. e é isso aí, galera. Cara, esse episódio ficou genial, na moral. Ele, pra quem não acompanha a gente, né, Rei, não grava com a gente, eles não sabem quando a gente sai na pauta, só sabem quando a gente avisa que saiu muito da pauta. E, cara, esse episódio foi 20% pauta e 80% bate-papo. Então foi bem autêntico, cara. Foi bem autêntico esse episódio. Eu gostei pra caramba. Porque, assim, geralmente a gente usa a pauta quando é um tema que a gente precisa muito segurar, né? Porque precisa ter uma linha de pensamento e tudo mais. Só que agora a gente... O Cricor, ele é bom comunicador, né? Tem experiência com a Twitch e tudo mais. Então a gente conseguia dar esses nós, sabe? Tipo, ir pro futuro, voltar e tudo mais. E manter a conversa, tipo, fluindo. Então foi muito da hora. E, cara, foi muito bom, cara. Eu achei realmente muito bom. Eu tinha um pouco de medo de acabar não rendendo tanto tempo, porque eu não sei quanto que vai estar saindo no produto final, mas a gente tá em bruto aqui, passando de 2 horas já de gravação. E quando passa de 2 horas de gravação é que tem muita coisa. E, mas, cara, enfim, e você sabe que só não chegou às 3 horas porque o Cricor ele tinha... tinha compromisso, ele realmente. Só não chegou por causa disso, porque senão tinha muita coisa ainda. E quem sabe aí um episódio 2 com mais pessoas, enfim, quem sabe. E eu quero deixar uma outra coisa, que pra quem quiser me desafiar, chess.com, só buscar lá, meu nick é Reinaldo, igual o meu nome, Reinaldo, né? MG. Então, mas tudo eu vou junto. adicionar aqui. Pra quem ganhar do Rei, não tem coleção completa, que o Rei não é GM, não. Não tem coleção completa, não. E só pra deixar claro, essa promoção não é vitalícia, não. Vai ter um tempo aí. Qual que é o tempo, Sérgio? Até... O torneio de xadrez valendo toda a coleção da loja do Sapiência irá ser planejado e anunciado com antecedência. Fiquem atentos na página do Sapiência para ficar atualizados. Cheque mate em vocês, seus perdedores. Hahaha. Troca. Mas é só o primeiro, tá? Já tá começando. Vai colocando regras aí, cara. Porque senão. Só o primeiro. Faça o seguinte: na descrição do post vai estar todas as regras pro válido. Só vai ser uma pessoa que vai ganhar e o Cricor tem que confirmar que ele perdeu pra você. Então eu vou deixar a primeira pessoa a ganhar. É isso? A primeira pessoa a ganhar recebe. Daí eu vou receber, tu vai receber a descrição no post. Se ela quiser, eu até compartilho um story lá no Instagram mostrando que ela foi vencedora e ainda ganha o título reconhecido internacionalmente como campeã de xadrezista do Sapiência. Nossa, cara, eu tenho vontade de bater minha cabeça na parede cada vez que você fala xadrezista, sem sacanagem. Mas enfim, a gente tá enrolando aqui. Você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, cara?
Ah, cara, eu queria agradecer você, o episódio foi massa. Ah, eu que quero agradecer você, o episódio foi muito bom. E queremos agradecer o Krikor também, que precisou sair, Ah, mas mas o tem, episódio foi muito bom. além do Krieger, que foi muito importante pra esse episódio, sabe quem a gente tem que agradecer? Quem? Os ouvintes que ficaram até agora Ah, escutando mas aqui. com certeza, ouvindo a gente falar groselha sem ter o que falar, né? Cara, eu acho que a gente nunca fez isso de ficar. É porque geralmente você que edita os episódios, você já falou que eu vou ter que editar esse. É, E quando você edita, você corta as coisas que você tem preguiça de editar, né? Então, não, a gente conversa aqui, depois eu edito isso aqui. Nossa, 2 horas e. Mais de 2 horas já de gravação pra editar. Eu tenho 4 dias, de boa. Então chega de enrolação, gente. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente. Valeu, Rei. Valeu ao Ô, Krikor, que não valeu, tá mais aqui. valeu a E todos. é Pô, isso aí, né? Até o próximo episódio. Pô, até o próximo episódio. E um abraço pro amigo meu, o William, o Japa, que jogava xadrez comigo no colégio. Eu sei que ele vai ouvir esse episódio. E um abraço para um amigo meu, o Alvo Dumbledore, que é outro GM que eu conheço. Tchau, gente, e até mais. Até mais. Outra coisa, Sim. qual que é a origem do seu nome? Porque é bem diferente. É armênio. Armênio. Sim. Eu já ia chutar russo, porque é diferente. É, Krikor. soviético, tá por ali, é. Aham. É legal, cara. Mas é armênio, sim. É, armênio é que tem muita tradição no xadrez, né? Então, o nome, quando eu era mais novo, pelo menos aqui, né? Nos torneios de categoria, ninguém me conhecia muito, já assustava o nome. Eu falei, pô, o cara é armênio aí, hein? Opa, cuidado aí, né? O cara joga bem. Tá no sangue. Tá no sangue, essas, enfim. Cara, o maluco jogava muito bem. Ele jogava muito bem. Eu brincava que eu treinava pra ganhar dele. Tipo, eu treinava pra ganhar do cara do meu próprio time. Oi? Quando eu vi, eu acho que em alguma live ou num vídeo você falando que da ascendência, você tem alguma relação parentesca com o jogador? O Mectelion? Não. Que era do... Não, Alguém já mas te perguntou isso, né? Não, constantemente. Foi a primeira vez na vida, eu acho, que eu tava, não sei onde que era, enfim, acho que no aeroporto, que a pessoa viu o sobrenome, né? E não se espantou tanto, que a pessoa vê meu sobrenome, ela desmaia na hora, né? Ela não consegue ler tantas letras, tanta consoante junto, né? Ele, Mectarian, você é primo do jogador lá, né? Começou a ficar mais normal pras pessoas. Tem ver que o usar isso a sobrenome. favor, cara. Tem que usar isso a favor. É isso mesmo, meu primo, pode crer. Primão. Vem Mas todo ano é pra aquele cá negócio. no churras. É que negócio, tem aquelas pessoas que tem o fator sorte, né? E aqui, no caso, o Krigor jogou um D20, tirou crítico quando nasceu de fator intimidação no nome, porque ele é xadrezista, né? Cara. Ó, seguinte, tem uma coisa que eu tenho que salientar aqui também. A gente sabe que o Krigor... A gente sabe que o Krigor... Olha lá. Deixa isso, por favor. Vou deixar. A gente sabe que o Krikor, ele é um cara meio culpado. Uma por causa da profissão dele, né? Ele é um enxadrezista e também faz suas lives. Meu Deus do céu, ele fez a palavra fundida de novo. Enxadrista... Ô, cacete, vou falar de novo. Peraí, deixa eu lembrar. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Este recado é para você que está ouvindo o episódio no final e pulou os recadinhos. O cérebro está confuso agora. Você está confuso? Você não deveria ter pulado os recadinhos.